Olá, galera! Já estamos no ar agora, oficialmente, no canal A Corrente do YouTube. E nós hoje promoveremos o nosso segundo encontro de formação de multiplicadores para a educação das relações étnico-raciais. Hoje nós vamos falar do antirracismo pela literatura, quais são as possibilidades. E para conversar conosco, dar uma aula, eu vou ler esse pequeno currículo, porque eu gosto de pessoas com currículos pequenos, né? Eu estou aqui com a doutora Rosana Oliveira Rocha, ela é doutora em Educação e Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, ela é mestre em Educação pelo Programa de Formação de Formadores também na PUC São Paulo, graduada em Letras, Português e Inglês pelo Instituto Educacional de Cotia, em São Paulo, e pós-graduada em Planejamento, Implementação, Gestão, Avaliação e Educação à Distância, diretora de escola concursada, professora há algumas décadas, formadora, comunicadora, escritora e militante do movimento negro. É autora do livro sobre educação em direitos humanos e educação das relações étnico-raciais, e ela destaca interrogações, mas eu trouxe aqui a preciosidade do Descubra Seus Direitos, vocês já vão saber por quê. E para também educação das relações étnico-raciais e educação em direitos humanos, o livro Interrogações, que é fantástico, já trabalho com ele em sala de aula há algum tempo. Formada também recentemente em Brasília, um curso concorridíssimo, pouquíssimos foram escolhidos, que foi promovido pelo Ministério da Igualdade Racial. Rosana esteve lá no curso de formação, é um curso de multiplicadores em educação étnico-racial e protocolo de acolhimento e tratamento de denúncia de racismo para ouvidoria. Você aguenta que vai chover município agora querendo saber, já que você se formou como multiplicadora, vai ter que multiplicar. Seja bem-vinda, Rosana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem, obrigada, Rose. Tá aqui, é um prazer. Eu acho que no currículo, quando as pessoas me apresentam, né? Nossa, a Rosana faz isso, faz aquilo. A gente até se emociona, porque a gente vê a trajetória que a gente, né, trilhou até chegar aqui e o quanto que a gente precisa ainda de trilhar. Porque quando a gente é militante do movimento negro como eu, uma escritora, uma mulher negra e engajada com as questões raciais, quem é mulher negra como eu e está me assistindo sabe disso, é importante e é necessário o afrogritar, que a gente diz, que é o gritar no sentido de levar essa consciência racial, levar a questão do racismo e principalmente do antirracismo para que a gente mude a sociedade. Então, obrigada, né? O título de doutora que falam, eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas que estão assistindo a gente que eu não estou aqui como uma doutora Rosana, porque eu não estou apresentando nenhum trabalho acadêmico, e a gente vai tentar fazer numa linguagem acessível para que qualquer pessoa que estudou, que não estudou a questão da temática, que se interesse ou não, consiga compreender a gente. Então, é um bate-papo, uma mas formação eu vou falar nesse com o sentido. telespectador agora. Galera, eu tive que falar doutora, porque assim, a gente pega uma galera que nem mestrado fez, e aí o trabalhador chama ele de doutor, ele recebe e vira doutor só no título. E nós que passamos pela academia, eu que estou trilhando o caminho para ser uma doutora, que já sou mestra, a gente fica com receio de se colocar. E desculpa, dona Rosana, você vai me dizer se isso não faz parte de um racismo estrutural, que a mulher preta, se ela chega e se coloca como doutora, ela é arrogante, ela é agressiva. Mas por que as pessoas podem, e quando a gente apresenta o currículo de um doutor branco, que vem de uma família de doutores, ele, sim, eu estava predestinada a ser uma pessoa de sucesso. Eu falei alguma bobagem? Já antecipei a nossa conversa? Já super antecipou. Sim, nós temos marcas, nós vivemos num país que estruturalmente é baseado no racismo. Então, todas as relações, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós vamos ser perpassados pelo racismo. Então, quando a criança nasce ali, nossa, que bonitinha, né? O nariz é fininho, o cabelo é liso, não puxou o cabelo crespo, que bom, não vai sofrer. Então, a gente, desde o nascimento até a nossa morte, a gente passa por isso. E nós, mulheres negras, ainda somos perpassadas pelo que a gente diz que é a intersexualidade, né? A intersecção, né? Você tem a questão de ser uma pessoa negra e tem a questão de ser mulher. O que também, além do racismo, soma a questão do machismo. Então, sim, né, eu digo a questão de não achar que o título é mais importante, porque o título só vem a partir de ser uma mulher negra, engajada na luta antirracista, que precisou de entrar na academia
e passar ali com 10, 10, 10, 10 em tudo, ser melhor em tudo, para conseguir chegar no patamar, de repente, de um doutor, um homem branco de uma escola, né, mais graduada. Mas eu acho que o mais importante é falar, quando eu me apresento, eu digo, né, e eu gosto de dizer muito quando eu estou, principalmente em ações do movimento negro, esse meu diploma de doutora em educação, psicologia da educação, estudando a temática de racismo, é um título que muito me orgulha, porque não é só meu. Ele é de muitas outras mulheres que estavam lá atrás, de muitas ancestrais negros que lutaram tanto. Então, é a minha forma de lutar hoje na sociedade. Então, me orgulho, sim. Mas eu acho que, quando a gente, para aproximar, né, o público da gente, porque quando a gente fala assim, a doutora vai falar a academicês, a linguagem que ninguém entende. E mesmo na minha tese, né, que é chamada de intitulada, quem quiser pesquisar, está disponível gratuitamente na internet, o não dito e o maldito racismo na escola. Nessa tese que eu escrevo, eu tento trazer uma linguagem acessível, porque eu quero chegar no chão da escola, eu quero chegar nas famílias, eu quero chegar no meu povo. É isso. Não, e essa é a genialidade. Ela falou de chão de escola. Nós vamos falar da literatura e das possibilidades que a literatura pode apresentar para a gente, né? Como combate ao racismo no chão de escola. E não tinha pessoa melhor para vir aqui. Seleciona no ensino médio a temática de literatura desde que ano? Desde 2000, né? Eu sou formada em letras, minha primeira graduação, e em 2000 já comecei a dar aula de língua portuguesa, porque na época a gente conseguia ainda, né, sem ter concluído a graduação. Então, dei aula de literatura dentro de uma escola técnica de ensino médio, que aí a gente tem as temáticas específicas de literatura. Eu dei mais de 15 anos de aula, né? Então, a gente tem aí 20 anos na educação, 20 anos trabalhando com língua portuguesa, produção de texto, e trazendo um olhar da língua engajado com o social e, principalmente, uma visão literária antirracista, quando nem se falava disso, porque a gente tem uma lei agora, né, a maravilhosa, que fez 22 anos, que é a Lei 10.639, que é uma lei que torna obrigatório que toda escola de educação básica, ou seja, do ensino infantil até o terceiro ano do ensino médio, na educação básica, que ela trate no currículo, todo o currículo, que nós tenhamos história e cultura afro-brasileira e africana. Então, para nós que trabalhamos a ERER, que a gente vai falar de ERER, né, educação das relações étnico-raciais, para reeducar, para transformar o racismo que a gente tem nos espaços escolares, nos espaços sociais. Então, essa lei que fez 22 anos agora, em janeiro, ela traz alguns autores. A gente começou, então, a falar no texto, efetivamente, que a lei cobra 22 anos atrás. Desses 22 anos para cá, muita coisa melhorou. Então, 22 anos a 20... Então, quando você começou a lecionar, pelas contas, né, se a lei é de 2003, em 2000, quando você começou a lecionar, não havia lei. E você percebeu uma ruptura na prática dos professores? Quando a lei chegou, todo mundo fala, lei, beleza, segue... Então, a gente diz que, né, eu também estudo a questão de direitos, inclusive sou uma especialista em educação em direitos humanos, que foi... Aí você trouxe até a minha obra, né? Rose trouxe o Descubra Seus Direitos, foi o primeiro livro. Não sou da área do direito, mas tive que estudar a questão de direitos humanos para trabalhar direito e cidadania na escola. E aí, quando a gente diz assim, que tem lei que pega e lei que não pega. Lei que pega é aquela que todo mundo segue. No início tinha o cinto de segurança, não sei se vocês se lembram. Muita gente não usava, então a lei não pegou. Quando a lei colocou multa, as pessoas começaram a obedecer. Mexeu no bolso, o povo começa a reagir. A água bateu, o povo aprende a nadar. Quando a gente tem, né, a Lei 10.139, não tem uma punição. Você obriga, mas não há uma fiscalização efetiva e há o nosso racismo, que eu digo até estrutural, eu costumo dizer, o racismo nosso de cada dia, nosso brasileiro, que a gente nega que existe, mas existe, está em todos os espaços sociais e na escola. Então, a desculpa é, eu vou trabalhar com as redes. Hoje, inclusive, acho que é um dia importantíssimo, Rose, gostaria de falar sobre isso. Dia 21, né, de janeiro, o presidente Lula sancionou a lei, né, e a gente tem a data de intolerância, o dia de combate à intolerância religiosa. E uma das formas que eu vejo assim, a lei está em 2000, dou aula desde 2000. Em 2003 era para ter mudado, mas é uma lei que a gente diz que não pegou, não entrou na moda. Não entrou porque não tem uma punição. E não entrou porque a gente tem barreiras sociais, que é o próprio racismo. E aí uma das formas do professor dizer é falar assim, eu vou falar de religião, porque a gente fala de deuses gregos, a gente fala de várias outras coisas, a gente fala na Páscoa, do nascimento, né, da ressurreição de Cristo, a gente fala no Natal do Pai Noel, a gente fala, mas né, do nascimento de Cristo, nós falamos do cristianismo, não estou dizendo que uma é pior ou uma melhor, mas assim, o espaço escolar é um espaço laico.
O que significa que a escola é laica? Não tem religião. Então, se eu vou trabalhar a religião cristã, eu tenho que trabalhar as outras, né? O budaísmo, o islamismo, e a gente não trabalha. E, principalmente, não trabalhamos no Brasil as religiões de matriz africana. O candomblé, a umbanda, a quimbanda e outras tantas. Porque tem, sim, um preconceito que é macumba, do ser do mal, que é uma forma pejorativa, né? Que é falar, nossa, mas eu vou falar de orixá, que é o demônio, que não existe na concepção africana, nas cosmovisões africanas, um deus ou um diabo. Não existe isso, porque os orixás e os inquices, né? Sou muito leiga até nisso, gente, estou aprendendo. Inclusive, tem um amigo que escreveu uma tese sobre, a gente pode depois conversar sobre esse assunto, mas o impedimento é esse. Nós não aprendemos, nós não falamos das religiões, e ao contrário do que um evangélico, às vezes, ora, ô Senhor, ou de um católico que, eu sou Maria, não sei o quê. Também sou católica, inclusive, mas a gente não tem tanto preconceito quanto com as religiões de matriz africana. Sim. Alguém chegar lá com as suas indumentárias, nossa, que coisa, a gente tem medo. E é isso que nós temos que ressignificar. A lei poderia fazer isso, mas infelizmente a lei 10.639 não pegou, né? Agora, recentemente, com a retomada de um governo progressista, nós temos aí a SECADI, que é uma secretaria dentro do governo federal, preocupada com a efetivação da ERER. Nós tivemos as diretrizes, né, para implementar o Plano Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, a gente está caminhando, que nós ficamos muito tempo parados, mas infelizmente ainda não é uma lei que pegou. E o nosso objetivo é que a lei pegue, né? E aí, nesse sentido, que a gente veio falar um pouco de literatura. Conta pra gente, assim, porque às vezes o nosso telespectador é do movimento negro, mas não é da área das letras, não é da área de humanas, e passou muito batido, de repente não teve uma professora genial como você para lembrar o que é literatura. Só pra gente retomar, tá? Todo mundo sabe que é literatura, a gente aprende isso na primeira série. Então, conta pra gente, basicamente, a grosso modo, claro que a gente nem tem tempo hábil para isso, porque essa conversa, sempre, todas as palestras que eu participei com a doutora Rosana, foram palestras que todo mundo ficou, mas já acabou, eu queria mais, enfim. E para nós chegarmos num roteiro foi bem difícil, tanto que eu puxei o racismo estrutural, que estava no segundo bloco, eu já trouxe agora, logo de cara, enfim. Mas conta pra gente o que é a literatura, pra gente tentar estruturar e o que seria esse antirracismo através da literatura, mas o que é em si a literatura? Eu acho que uma forma fácil de compreender a literatura é compreender como arte. O que é uma arte? O que é um artista? Aquele que trabalha com determinado objeto. Então, nós temos artistas que esculpem na madeira, nós temos artistas que moldam, nós temos artistas que usam tinta, nós temos artistas que usam o corpo, que são as dançarinas, nós temos artistas que encenam, como você, que é atriz também. Nós temos várias formas de arte, né, de manifestação artística e poética. E a literatura é a arte pela palavra. Você vai pegar a palavra e eu posso dizer uma coisa, o dia clareou, o dia amanheceu, ou dizer que a gente tem, né, como o poema do João Cabral de Melo Neto, que diz que um galo falando para o outro, ele tece amanhã, né? Eles vão costurando amanhã. Então, é uma forma de dizer que o dia amanheceu, mas que amanheceu pelo cantar, pelo tecer dos galos. Ou como Carolina falava, né? O astro-rei deslizou no céu. Então, é uma forma diferente de eu trazer a mesma percepção do dia. Sim, é uma forma... Eu acho que o que salva, né? Apesar de muitas pessoas serem contrárias à cultura, né? Não conhecerem, por exemplo, Leu e Rouanet, ser contrária à lei... Nós precisamos de cultura. O ser humano precisa de cultura, porque cultura é a arte, é a estética, é o belo. Isso faz parte da nossa vida, da nossa vivência. E quando você pensa nas palavras, e eu uso, trabalho com as palavras, eu vou esculpir as palavras, eu vou modelar as palavras, eu vou moldar, vou mexer com as palavras, aí nós temos, quando a gente diz língua portuguesa, a função da linguagem, que é a função poética. Por isso que os nomes dos poetas são aquelas pessoas não necessariamente que fazem só poesia, mas as que escrevem literatura, né? Eu escrevo literatura, você também escreve, nós somos poetas também, porque nós fazemos um trabalho. Então, a literatura é a arte de trabalhar com as palavras, com a estética das palavras, e trabalhar para emocionar, trabalhar para comover, assim como um filme, quando a gente assiste. Tem filme que é drama, tem filme que é comédia, tem filme que abala, tem filme que conscientiza, e a literatura nesse sentido. Ela é uma fotografia da sociedade, mas uma fotografia feita pelo olhar, né? Quem é aquele fotógrafo é o escritor que vai imprimir ali uma questão mais dramática, mais suave, enfim. Mas é importantíssima, né? Se a gente for ver desde a história da humanidade, desde os nossos primórdios, nós temos a dança, nós temos né, as palavras, nós temos as representações, né, os desenhos que eram antes, que representavam as palavras.
para expressar a nossa arte. E aí nós temos uma curiosidade, né? Uma curiosidade dramática, podemos dizer assim. Eu participei de uma formação e eu não me recordo agora o site, o aplicativo, mas quando eu lembrar, eu deixo disponível lá na página da editora. Que aí mostrava o tráfico de escravizados. Então, eram pontinhos no mapa, e cada pontinho daquele simbolizava um navio que transportava, em média, 300, 400 escravizados vindos de África para o Brasil. E aí ele mostra no decorrer de 100 anos. E estima-se que foram 7 milhões, aproximadamente, que foram trazidos ao Brasil escravizados. Então, nós temos, e até hoje, nós temos uma população, né, negra expressiva. Nós temos um volume grande de negros. E qual é essa... Nós temos proporcionalidade de representação do negro na sociedade hoje. Então, nós temos um recorte. Eu não vou falar em números exatos para não falar bobagem, porque eu sou de humanas. Mas, indiferente de ser de humanas, nós temos uma população negra, evidentemente. Você sai na rua, você vai ver mais negros. A depender do contexto também, que tem o negócio do negrômetro, que nós já vamos falar. Guarda aí. Mas nós temos representatividade do povo negro na literatura, no decorrer da história, desde que lá o nosso Pero Vaz de Caminha, né, escreveu a Carta do Achamento do Brasil. Você considera que como o negro foi retratado e como o negro participou desse momento cultural, né, desse recorte artístico que é a literatura? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é pensar que o negro no Brasil sempre foi representado desde os primórdios, né? Nós estamos falando do país fora de África que tem a maior quantidade de pessoas negras no mundo, né? A quantidade foram milhões mesmo, estima 5 a 7 milhões, enfim, porque muitas morreram também no trajeto, muitos estiveram. Nós tivemos uma população negra que chegou no país e que de 1500, 1600, quando chegou até o final, então desde a colonização, do início da colonização, a gente tem a presença negra. E sempre uma presença negra que construiu o país. A gente pode dizer que não existiria nada no país se não fosse negros e negras trabalhando. Por quê? Até 1888, apesar do povo europeu falar, nossa, porque nós fizemos, nós construímos, nós espravamos, a mão de obra que nós tínhamos no Brasil para construir, para plantar, para colher, para extrair minério, para fazer ferrovias, era a mão de obra negra. E aí a gente tem, né, uma população que era muito riquíssima, que a gente acha, historicamente, eu acho que até é importante voltar umas casinhas para a gente dizer o seguinte, de onde vem a população negra? Continente africano. O continente africano é um continente riquíssimo, porque a gente, quando pensa em África, pensa a pessoa lá morrendo de fome, as crianças, ebola, doença, privação, porque são representações que fazem, que mostram para mim, para você, para todo mundo, de uma África, né, de um continente africano de miséria, de incivilidade, que as pessoas ainda são bárbaras ali. De falta de conhecimento. Tem falta, tem ausência, tem deficiência, que elas são incapazes. E aí, a gente tem a grande sacada para a gente entender o racismo no mundo. Nós tínhamos... E aí, vamos pensar continente africano grande, né? Mas é um continente amplo. E europeus, que tinham que fazer uma expansão, que desenvolveram o capitalismo, que nada mais é do que o acúmulo de capital, din-din, dinheiro, que é o que lidera hoje, né, os países, né, europeus e principalmente alguns países como Estados Unidos, é juntar capital, juntar dinheiro. Eles não tinham terra para isso. Eles não tinham mão de obra suficiente para isso. Haja-se, pode considerar hoje, tem vários países europeus pedindo para imigrantes irem para lá porque eles não têm mão de obra. Então, o que os europeus tiveram que fazer? Tiveram que sair, principalmente Portugal, no nosso caso do Brasil, para expandir, para achar território que tivesse riquezas naturais que eles não têm, é o caso de Brasil, o caso de África, e que tivesse mão de obra. Quando eles se deparam com o continente africano, eles veem um país que, apesar da gente falar, eles eram incivilizados, os europeus levaram tecnologia, levaram a salvação, muito pelo contrário. Nós temos em África em torno de mais de 50 países. Então, são muitos, centenas e centenas de povos, centenas e centenas de culturas. Não dá para dizer que a África é uma coisa só, apesar de nós pensarmos, né? A África são várias realidades. Mas quando eles chegam ali, eles têm que justificar. Nós tínhamos, por exemplo, o Egito, né, o Antigo Egito, onde os gregos foram estudar. Então, o que a gente aprende na escola, sabe?
gente? Da questão dos... Ai, os Matemática. gregos, matemática, agronomias. Ai, nossa, isso aqui, conhecimento vem dos gregos. Muitos deles foram beber na fonte, foram, né, copiar, vamos dizer assim, nada se cria, tudo se copia, dos egípcios, dos africanos. Só que aí tá, e nós tínhamos, assim, civilizações, né, do Império Mali e outras muito avançadas. O primeiro documento de direitos humanos, a Carta de Curucum-Fungá, é uma carta do Império Mali de 1200. Então, a gente diz que os europeus usou desculpa, chegaram lá e civilizaram. Eles já eram civilizados, já têm, né, uma questão de respeito à vida, respeito ao meio ambiente, respeito ao próximo, à ancestralidade, respeito ao comum, aos direitos do outro, muito antes de chegar europeu. Mas eles tinham que justificar. Então, qual foi a mentira contada? Que uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. Os africanos e africanas são incultos, são bárbaros, são infantilizados, eles são carentes, nós precisamos ajudá-los. E a base dessa desculpa, eles exploraram, dizimaram, mataram, excluíram, destruíram a África. Se você vai nos museus europeus, você vai ver coisas de África. Porque tu está lá de cultura, é trazido, é roubado. Vamos falar, na verdade? Roubado. Porque quando você não entrega uma coisa e leva, é roubo. Mas os europeus pintaram de que foram lá levar a civilização. Tá, levaram... E aí, para justificar que eles iam explorar, que eles iam querer mandar, eles colocaram a questão que é o racismo. A classificação em raça. Eles usaram... Se a gente for pensar biologicamente, hoje já se desmentiu. Não há diferença entre uma pessoa branca e negra que pudesse dizer que são raças, vamos pensar diferente. Então, não existe uma construção biológica de raça. Uma pessoa branca e negra tem os mesmos genes, as mesmas coisas, não poderiam ser diferenciadas. Mas os europeus usaram isso a favor deles. É o que a gente vê hoje das fake news. As pessoas usando as mentirinhas para poder dar o seu jeitinho. E aí eles inventaram o seguinte, temos raças. A raça branca, ariana, dos europeus, mais parecida com a nossa, é a mais importante. Ela está no topo da pirâmide. Nós somos universal, nós somos o topo, os melhores. E aí vai escurecendo, vão perdendo inteligência, vão perdendo força. E aí isso é usado, inclusive durante algum tempo, como racismo biológico. Eles dizem assim, olha, a raça dos brancos é superior. Os negros, pelo formato do crânio, da boca, eles são mais próximos do macaco. Daí que surge a expressão racista macaco e macaca. Ó, vocês são mais próximos de animais, de primatas. Daí que vem o cabelo ruim. O cabelo ruim. Vocês não evoluíram biologicamente. Então, a gente tem que ajudar vocês. E aí se coloca, então, o branco no topo da pirâmide e os negros na base da pirâmide. E isso é usado para explorar a África, assim por diante. Quando cansam de explorar a África, e Portugal foi, né, gente, né, Angola fala português por quê? Porque portugueses estavam lá explorando, exploraram ali os lugarzinhos da África, não deu jeito de África, vamos procurar outros espaços. A Índia, que eles dizem, né, chegaram ao Brasil, acharam, né, descobriram o Brasil. Chegou aqui um território rico para ser explorado, para ser usurpado, roubado. O que eles fizeram? Não temos mão de obra. Porque os indígenas dizem que os indígenas eram preguiçosos. Os indígenas conheciam a mata e pela cultura dos povos originários não houve a possibilidade de escravização. Até porque conheciam o território. Eles eram os donos da terra. Eram, não são, os donos da terra. Quem usurpou, quem roubou foram os europeus. E aí o que eles fizeram? Não, mas espera aí, os indígenas a gente consegue dominar, porque eles conhecem a terra, porque eles queriam que explorasse a terra. E a cultura indígena é contrária nesse sentido. Então eles tiveram que buscar mão de obra. Onde eles foram buscar? Aí começou o maior sequestro de pessoas e extermínio de pessoas da história do mundo. A gente assiste a Lista de Schindler e outros filmes sobre nazismo e a gente fica... mas no Brasil aconteceu uma história muito pior, que nunca foi retratada. Porque aqui no Brasil, pela proporcionalidade, né, corpos atirados, você imagina 300 pessoas virem deitadas durante 2, 3 meses num navio, sem higiene, uma em cima da outra, enfim, morrendo, jogando corpos ali, corpos apodrecendo. Uma questão horrível nós tivemos. Bom, trouxeram. E aí, para justificar, continuar justificando a exploração, eles não têm alma. Então, se usou desculpas biológicas, da ciência da época, que já foi desmentida pela ciência atual, e usou-se desculpas religiosas. Eles são descendentes de Cã. Cã, na Bíblia, foi amaldiçoado. E tudo que é descendente de Cã, que tem a pele escura, a marca do pecado. Por isso que você é negra. Porque você tem a marca do pecado, que é ser escura. Então, usaram, pela filosofia, pela religiosidade, pela biologia, desculpas para isso. E esse foi o grande problema. Isso ficou impregnado. E uma das teorias que eu estudo é representações sociais.
que a representação social nada mais é do que a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, as palavras, e que conduzem as nossas ações. Então, os negros são preguiçosos, os negros são incapazes, os negros são infantilizados, os negros são violentos, os negros são primitivos no sentido de instinto. São objetos. Objetos sexuais, ou porque nós não somos humanizados. E aí até se usava, então... Durante a história toda do Brasil, se usou isso para justificar. Não tem alma. O indígena você não escraviza, porque ele tem alma. Mas o africano, ele não tem alma. Então, você pode escravizar. E isso, na verdade, gente, essa mentira que eu tô falando é mentira. Foi só para justificar quem a gente pode explorar, quem não pode. Isso até hoje é usado. Quem foram as pessoas que mais morreram na pandemia? Negros e negras. Quem são as pessoas que estão em postos de trabalho mais exploradas, super exploradas? Quem são as pessoas que morrem, que sofrem o genocídio, são assassinadas, exterminadas? Negros. E por que até hoje fica esse imaginário? Porque se coloca que os negros não são capazes. E detalhe, tá, dentro dessa história toda, Rosana, os negros não foram capazes, e aí? É mentira. E por que mentira? Nós, durante o período de colonização, Rose, nós éramos o país que tinha um dos maiores PIBs do mundo. A gente exportava muito ouro, a gente exportava açúcar, depois café. Então, nós tivemos muito dinheiro. Uma potência econômica. Uma potência. Né? Quem trabalhava até 1888? Negros e negras. Apenas. Apenas e tão somente. Foram eles que construíram o país, então a gente deve muito. E mais, aí dizem, Rosana, mas qualquer um pegou, não tinha... Gente, os negros e negras que vieram para aqui, a gente fala que português é burro, burro somos nós brasileiros, se a gente for pensar. Porque os portugueses trouxeram negros e negras que tinham conhecimento. Então, aí em Minas Gerais nós temos ouro. Vamos procurar negros e negras para escravizar de regiões que já têm essa arte, já tem essa técnica, porque técnica, isso é conhecimento, lá em África. Então, coloca a Rosana para extrair ouro. Com os melhores maquinários. A gente vai morrer, filho. Vou queimar minha mão, porque não sei nem extrair. Coloca a Rosana pra plantar. A gente vai morrer de fome, porque as plantinhas, mesmo as que super resistentes, morrem comigo. A espada de São Jorge tá morrendo? A minha espadinha de São Jorge morreu, inclusive, recentemente, uma delas. Então, o que eu quero dizer é, eles não vieram pessoas leigas. Quem veio trabalhar e construir o país eram pessoas com conhecimento técnico, que fizeram o país sem ter maquinário ser potência, sem ter estrutura ser potência. Então é um povo riquíssimo. E essa história não é contada nas escolas. Essa história não foi contada para mim. O que eu ouvi nas escolas é que a gente era descendente dos escravizados, que eles sofriam tortura, que arrancavam a mão, que faziam isso, que botavam no pelourinho, que botavam no tronco, ninguém no pastoreio. Era só isso que eu ouvia. As piadinhas pejorativas. Fala a história real do meu povo. Conta que meu povo é potência. Conta que o Brasil foi construído pela mão negra. E conta que se hoje os negros e negras desse país cruzarem para... Porque hoje, no país, nós temos 54%, quer dizer, já passou de 50%. A maior parte da população do Brasil é negra. Alguns não se veem, né? A gente vai Apesar falar... do fenótipo evidente. Sim, precisamos de falar sobre isso, né? Até eu falo, chá revelação racial. Não tenho revelação do sexo do bebê? A gente pode fazer pra você aí um chá de revelação. Aquela pessoa que tem o cabelo crespo, que tem avô e avó negro e negro, que diz que é branca. E aí a gente vai fazer um chá revelação. Porque se fosse Estados Unidos, que todo mundo baba ovo, Estados Unidos, eu não sou uma dessas. Nos Estados Unidos, você tem uma gota de sangue negro, você é negra. Você pode ser branca, da cor, não ter cor. Você pode ter cabelo liso, mas se a sua tataravó era negra, você é considerada negra. Por isso que muitas pessoas falam, não, mas a vice-presidenta, né, da época, que foi candidata, inclusive, na última eleição dos Estados Unidos, não, mas ela não é tão negra. Porque para nós do Brasil, a negritude está associada ao fenótipo. E eu acho que é importante falar o que é o fenótipo, né? É a cor da pele, os traços fenotípicos. Cor da pele, principalmente no Brasil, cabelo e nariz e boca. Então, são esses traços que, em conjunto ou sozinhos, mostram que uma pessoa é negra ou não. E aí, o que a gente vai ter que pensar? É isso que muita gente nega que é. Aí, a gente teve até uma pesquisa recente, que eu acho que é importante a gente frisar. O que você é? Sou parda. Sou pardo. Mas você é negra? Não, negra eu não sou. Aí os professores falam pra mim, Rosana, os meus alunos não se aceitam negro. Mas por que será que não se aceita? Você conta Eu quero ser o cara amarrado no livro?
É isso. Quem quer ser o vilão da história? Quem quer ser o coitado, o explorado, o sem alma, o massacrado, o torturado? Ninguém, gente. Eu quero ser o herói da história. Sim. Eu quero ser o branquinho. Então, o que nós precisamos de fazer é uma desconstrução, é uma ressignificação, é levar para a sala de aula essa história de potência negra. Porque quando eu conto isso, as pessoas falam, sério? Sim. Eles tinham técnicas de siderurgia, já mexiam com aço, já mexiam com metais, já tinham técnicas de irrigação avançadíssimas em Egito, que nem a Europa tinha, foram copiar deles. Por que não fala isso? Até movimentos recentes, né, como a luta antimanicomial, elas são encabeçadas por mulheres pesquisadoras, enfermeiras, médicas negras. Aí é quando a gente fala, quem gira a roda da história são os oprimidos. Porque para os opressores, para quem está no poder, para os brancos, tá tudo tranquilo, que sociedade maravilhosa, né? Eu fiquei vendo lá agora na pós que a gente teve nos Estados Unidos, Elon Musk, o dono lá do Facebook, feliz da vida. Claro, amor, eles são os opressores, eles são os que detêm o poder. Para eles está ótimo continuar com fake news. Quanto mais fake news, mais engajamento, mais dinheiro eu ganho, vamos continuar. Mas e para nós, que sofremos com as fakes? Sim. Que as fakes, às vezes, saem na rede e colocam a nossa vida em risco. Colocam a nossa economia em risco. Então, eu acho que é pensar nisso. Você falou uma pergunta que eu acho importante a gente retomar. Temos representatividade? Em lugar nenhum, Rose. Porque se nós temos 54%, a maioria da população negra, quantos negros estão na política, liderando Congresso? E aí, parlamento. Se a gente vai para aquela intersecção que você trouxe também. Mulheres negras. Mulheres negras, nós não representamos nem 1% dos cargos públicos políticos. E por que é importante falar de política? Nossa, mas está falando de literatura, está falando de política. A literatura também é um recorte da sociedade, né? Quando a gente pega o Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, ela cita, inclusive, os políticos da época, o descaso deles para a comunidade, né? Que hoje a gente chama de comunidade, mas estamos retomando também o conceito de favela, enfim. Sim. Mas isso, você acredita que isso seja nocivo para a construção da nossa sociedade? Essa falta de representatividade também na literatura? Porque, assim, eu não me enxergar quando eu chego, não ver um juiz negro, não ver um médico negro, que hoje a gente vê, graças a Deus, com muito mais do que há 20 anos atrás, né? E isso, sim, é reflexo de um sistema de reparação, de uma política pública de cotas, porque se eu sou mestra, eu devo, sim, a cotas para negros ingressarem na universidade. Mas a gente pode reconhecer a literatura como um caminho de luta antirracista, como um instrumento para isso? Eu acho que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Se a literatura é uma arte, ela motiva, ela empodera, ela encoraja, ela mobiliza. Ela toca. De repente, eu falar para você uma situação, nem vai te... Mas se você ler um texto, você fala, nossa, tocou. Então, assim, é importantíssimo que nós tenhamos, dentro das escolas, espaços para a literatura e que essa literatura mobilize para a mudança social. E uma literatura antirracista não é necessariamente uma literatura que tenha uma menininha negra na capa, mas uma literatura que trata a população negra de modo... respeitoso, de modo digno, com valor. Não uma literatura que coloque sempre... eu fico pensando, né? Vai falar de literatura negra sempre do cabelo, sempre da cor. Ok, mas não é só isso. Eu quero ver uma literatura negra, como a Kiyuzan escreve, com princesas negras. Eu quero ver uma literatura negra do Pequeno Príncipe Negro. Eu quero ver uma literatura negra em que negros representem, conduzam. E assim, como... Da Rosana Rocha, Quem Foi a Gente Preta? Sim. Que é uma literatura que a gente pode usar desde a educação infantil, porque aí o equívoco também é assim, eu vou apresentar a arte da palavra literatura, a criança vai conhecer no ensino médio. Equívoco, professores, equívoco, pais. Nós temos literaturas acessíveis para bebês. E o Quem Foi a Gente Preta, só fazendo um recorte aqui para vocês, é de autoria da Rosana Rocha. Está aqui no canal da Corrente também. Para quem está acompanhando pela editora G1, corre lá para o canal da Corrente, que tem lá vídeos, enfim. Tem vídeos para você usar com as crianças, com músicas, com instrumentos de origem africana, composições com base, né, nessas personalidades que ela traz para a gente na obra. E conta para mim, como que foi a concepção? A gente sabe que você é uma pesquisadora, uma militante do movimento negro. E como foi conceber uma literatura
tão rica, porque a gente consegue... Já trabalhei com ela no 9º ano, já trabalhei no 1º ano do fundamental, colegas meus já trabalharam na educação infantil. De onde foi esse despertar para essa literatura tão ampla? E, gente, abafa. A gente vai colocar as fotos depois para vocês. Enfim. Está esgotado, né? Agora, o Quem Foi a Gente Preta, desculpa te interromper, tá, Rô? Ele faz parte do livro Interrogações, que o Interrogações é uma coletânea de todas essas obras antirracistas literárias que a Rosana produziu. Ela resolveu fazer uma coletânea só, que é o livro Interrogações. Mas quem teve o privilégio de comprar em primeira mão Quem Foi a Gente Preta, que ele já não tem mais... Não sei se você vai fazer mais uma tiragem ou ele vai fazer parte do Interrogações. A gente colocou ele dentro de Interrogações por quê? Quando a gente pensa, então, assim, a concepção... Primeiro, de onde surge a ideia de fazer o livro. Os primeiros livros que eu escrevi foi Que Direito que a Gente Tem, que é um livro para trazer os direitos... Porque, assim, aí eu escrevi essa obra, que a Rose está aqui, ó... Descubra Seus Direitos. E quando eu escrevi a obra Descubra Seus Direitos, as pessoas falaram, nossa, muito legal, a obra é maravilhosa, vamos usar, nananá. Mas e para criança? Como que eu trabalho isso? Como que eu explico isso para as pessoas? Aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, quando eu escrevi essa obra aqui, gente, o Descubra Seus Direitos, eu trago os direitos humanos, que são os direitos que a gente aprende também errado, que direitos humanos para depender bandido, que direitos humanos, direitos dos humanos, é mentira. Direitos humanos são aqueles direitos a que todos nós precisamos para viver, que inclui alimentação, moradia, segurança, cultura, literatura. Entra um direito humano fundamental. Então, eu escrevo um livro numa linguagem acessível, com memórias minhas, esse primeiro livro que eu escrevi, e aí as pessoas falaram, mas eu não consigo trabalhar em escola, Rosana. Como que eu trabalho em escola o livro Descubra Seus Direitos? Aí a gente escreve que direito que a gente tem. E aí a gente pensa em escrever. Quando eu pensei em escrever, eu pensei nisso mesmo, Rose. Como eu dou aula há 20 anos, dou aula basicamente para ensino médio, mas eu sempre tive atenta desde sempre. E a gente acha que quando chega no ensino médio, o adolescente não precisa mais, por exemplo, de dançar, cantar, pular. E aí eu quis fazer o que direito que a gente tem é uma paródia, né, da música que a baiana tem aí. Que direito que a gente tem, que direito que a gente tem, liberdade a gente tem, igualdade, e assim por diante. E aí eu trouxe a obra, porque eu sou diretora de escola em Sorocaba, fiz a minha pesquisa de doutorado lá e identifiquei, a gente pode falar depois, que havia racismo dentro das escolas. E não é só em Sorocaba, tá, gente? Sorocaba não é uma cidade. Há racismo em todas as escolas do Brasil, porque nós vivemos... cientificamente, pelo recorte que você fez de sujeitos da pesquisa, ele já é um recorte social de uma amplitude nacional, inclusive, pelo número de participantes, né? Quantas escolas você fez? A rede de Sorocaba, eu sou diretora, né, concursada em Sorocaba, e na época o secretário Márcio, ele autorizou a pesquisa ser enviada pela Secretaria de Educação. Então, nós fizemos pesquisas para levantar sobre a educação das relações étnico-raciais desenvolvidas nas escolas, e nós fizemos o levantamento do que os professores compreendiam sobre os alunos negros. O que é específico de um aluno negro? A gente pergunta quantos alunos negros tem na escola, eles dizem número exato. Quando a gente pergunta quais as especificidades de alunos negros, o que é específico de um aluno negro, de uma aluna negra, eles ficam quietos, zona muda. Segundo o maior grupo, são indisciplinados, são pobres, não aprendem, são inseguros, são violentos. As representações sociais que eu falei para vocês, os estereótipos que a literatura tem que quebrar. Olha a gente lá. E aí descobri os dados e nós fizemos a rede tem 80 mil estudantes e foi encaminhada para 176 escolas da rede. 147 responderam, que equivale a 85% mais ou menos da rede. Um número enorme. E não foi respondido por apenas um professor, foi respondido pelo grupo da escola, porque o grupo se reúne numa reunião lá chamada de raia, numa reunião formativa, e o grupo respondeu junto. Então, a resposta não é de um professor, é do grupo da escola. Então, nós atingimos aí 3 mil pessoas na pesquisa. Em torno de 3 mil pessoas responderam, vamos dizer assim, indiretamente. Tem a planilhinha lá que dá pra gente ver o recorte, né? E quanto isso representa nacionalmente, Sim, né? Aí a tese a gente tem, né, que é o não dito e o maldito racismo na escola, representações sociais sobre estudantes negros e negras. Está disponível, só pesquisar aí na internet, o não dito e maldito racismo. E aí eu identifico o racismo. Tá, e aí, Rosane, o que eu faço com isso? O país é racista. Tá, mas não é culpa dos professores de Sorocaba. Não é culpa da rede de Sorocaba. É culpa de uma estrutura e de uma criação que eu falei para vocês no histórico lá atrás, que coloca negros em papel de inferioridade, que faz o racismo. O branco no topo e o negro na base. Então, o aluno negro é o aluno que não aprende, o aluno negro é o aluno pobre, o aluno negro é violento, é tudo de ruim. Tanto é que isso impacta, se você está me ouvindo e é professor ou professora da rede, vocês sabem do IDEB. O IDEB.
Para quem não sabe do IDEB na educação, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É uma nota que as prefeituras recebem para os alunos de prova, né? E aí essa nota, ela parte da reprovação e aprovação dos alunos, mas o dado principal do SAEB, do IDEB, é o SAEB, que é o Sistema da Avaliação, é uma provinha. E nessa prova, pasme, Rose, a nota é puxada para baixo por quais estudantes? Negros e negras. Ah, mas aí reforça a teoria do pessoal que os negros são incapazes. Não, jamais. Aí, na verdade, a gente tem o contrário. A gente tem o racismo dentro das escolas. Por quê? A minha pesquisa comprova isso. Por que a nota dos alunos baixa? Se a gente tem uma coisa em psicologia que se chama síndrome de Pigmalion, que você dá aquilo que eu espero de você. Como foi feita essa pesquisa? Pegaram 2 grupos e aí falaram, olha, esse grupo é muito inteligente. Fizeram testes. Esse grupo é burrinho. Não posso falar burro, que é a nossa linguagem popular. Esse grupo não aprende. E esse aprende muito. E só que assim, eles misturaram. Não foi o correto. Não foi. Imagina você fazer essa prova na sua sala de aula e você mistura. Aí eles pegaram um grupo aleatório, misturado, e disseram, vocês são os mais inteligentes. E para o outro, e falaram para o grupo e para a professora. E o outro grupo, vocês são os que têm mais dificuldade. E mas tinha os bons no meio do grupo tinha, que eles disseram. Dentro do grupo que eles falaram que não tinha, né, que tinha dificuldade, tinha os melhores também. E dentro do grupo que eles falaram que eram os piores, que eram os melhores, né, com as maiores notas, tinha pessoas com dificuldade. E aí, o que aconteceu quando chegou no final do ano? Fizeram um teste novamente e confirmaram esses dados. O grupo que foi falado, vocês são os melhores, realmente foi o grupo melhor. E o grupo que foi falado, ó, vocês são os piores, mesmo tendo gente boa ali, ela não conseguiu desenvolver, porque ela acreditou naquilo. Porque a professora acreditou naquilo. E quando uma professora acredita que o aluno não aprende, ela não se dedica, ela não vai atrás, ela não se esforça. Vamos dizer na linguagem popular, ela larga de mão. Vai aprender mesmo. Aquilo que a gente vê. Mas a família é pobre, não aprende mesmo. Você chega no conselho de classe e fala, mas por qual é a dificuldade dele? A pessoa não consegue mensurar em termos de estruturação do texto, pontuação, acentuação. Ah, não, mas você já viu a história da família dele? A família dele está frequentando sua aula? A família dele não alfabetiza, né? Não ensina, é o professor. Mas o que a gente tem que dizer é, Rose, a minha pesquisa ela traz esse dado e escancara. E aí, esse dado é confirmado pelo resultado do SAEB. Por que os alunos negros são aqueles com menor desempenho? Porque são os menos cuidados, os menos trabalhados. Já se chega desacreditando deles. E eles mesmos, por uma estrutura social, já chegam desacreditando, por acreditar que eles não são, que eles não aprendem. Então, o que a escola tem que fazer? Se a escola desenvolvesse a Lei 10.639, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana dentro das escolas, dissesse para esse aluno negro, olha, é potência, sua população é potência porque é. Né? Porque não é mentira. Não é mentira. Não é para teste. Nós teríamos essa diferença. Então, o que a gente tem que falar é a literatura tem que fazer isso. A literatura pode fazer isso. Né? Eu fiz um curso agora recente em Brasília, que você citou, que foi no Ministério de Igualdade Racial, em parceria com a Ouvidoria Geral da União, com a Controladoria Geral da União, que eram sobre multiplicadores de denúncias de ouvidoria de racismo. Então, se reproduz. E aí, eu sei que é tenso, porque as pessoas... Tem muita gente... A gente fala muito de branquitude, que é o privilégio, né? Cida Bento diz muito isso, que é o privilégio da branquitude. Sim, gente. Você pode não perceber. Você pode não falar assim, aceitar. Não, eu não aceito. Não, mas eu não quero isso. Só que sim, por ter a pele clara, por ser branco, você tem privilégios que os negros... Por exemplo, a gente tem uma pesquisa de Cavaleiro de 2012, em que ela pesquisa creches na rede de São Paulo, em que ela constata que as crianças negras são as que recebem menos carinho, menos toque, as que mais choram, as que são menos acolhidas. Então, assim... Isso começa na educação infantil, vai até o terceiro ano do ensino médio. É o aluno rebelde, é o aluno que vai pro tráfico, é o aluno que não vai nada na vida. Então, assim... Porque onde ele é acolhido? Onde que ele ouve que ele é bom? Onde diz pra ele que ele é bom, a escola tem que dizer. E a literatura pode fazer isso. Então, pensando nisso, eu falei assim, tá, tem esses dados. O que eu faço? Vou falar, a vida é assim, aquela síndrome de Gabriela. É sempre assim, vou sempre assim, a vida é assim. É assim, nasci assim, morri assim, vou viver assim. Não, não é. E aí eu pensei em escrever uma obra em que a gente pudesse primeiro mostrar os direitos de toda a população.
Então, coloquei que direito que a gente tem. A segunda obra foi Quem Foi a Gente Preta. Eu queria mostrar para essa criança negra que ela é demais, que ela é potente. E não só o jogador de futebol, que muitas vezes nem se reconhece negro e quer exemplo. Ou o cantor e cantora, que muitas vezes nem canta na questão da racialidade, nem se vê como negro ou negra. Mas eu queria que ele trouxesse várias pessoas. Então, a gente traz Machado de Assis, que a gente vai falar aqui, que é um escritor essencial. Fora da normalidade, né? É o bruxo das palavras. Se as pessoas fazem arte com a palavra, Machado fazia magia. Ele é o bruxo das palavras. Esse é um dos codinomes dele. Machado é um gênio. É o melhor escritor brasileiro de língua portuguesa. É estudado em N universidades. É genial, tá? Machado foi embranquecido. Sim. Não, eu trago no livro Quem Foi a Gente Preta, Machado é negro. Como o professor Eduardo Assis Duarte, da UFMG, que tem um projeto chamado Literafro. Se você não conhece, entra na internet, Literafro, tem vários autores negros lá. E o professor Eduardo Assis Duarte, ele é o primeiro que coloca na capa Machado de Assis afrodescendente. É o primeiro a pintar o Machado de Assis da cor que é, porque nas fotos Machado de Assis foi embranquecido. Né? A gente vai falar depois, é o epistemicídio que a Sueli Carneiro, maravilhosa, plena, diva, fala. Que é o quê? Você matar a cultura. Eu não podia invisibilizar, dizer que Machado era pior. Então, eu embranqueço ele. Né? Nós temos no Quem Foi a Gente Preta outra pessoa da literatura, Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra, saída da favela do Canindé. Fenômeno nos anos 60. Fenômeno, aplaudida por Clarice Lispector, teve reconhecimento em vida. De princesas do exterior, enfim. 14 traduções, livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada... Traduzido por 14 idiomas, então, assim, excelente. Trazer também o Luiz Gama, tô falando, assim, de escritores, né? O Luiz Gama, que também era rábula, né? Também é conhecida do direito, inclusive teve depois, pós-morte, tanto o Luiz Gama quanto a Carolina Maria de Jesus, título de doutores honoris causa, que é um doutor pelo conhecimento, aquele que merece mesmo e é doutor, né? Não faz nenhuma faculdade, mas não precisa, porque ele já é gênio, mesmo fora das universidades. Então, a gente traz... Não só da literatura, eu trago arquiteto como Aleijadinho, eu trago pessoas quilombolas como o Zumbi dos Palmares, Teresa de Benguela, que, né, lideravam... Que é importante dizer que o Zumbi, ele passou um período, ele foi cuidado por um padre, né? E nesse período ele foi alfabetizado. O que facilitou, quando ele retornou ao Quilombo de Palmares, o processo de liderança. Então, assim, a gente que desmerece, né, a potência do ler, a potência de um livro, né? E mesmo se a gente pega a biografia de Carolina Maria de Jesus, que ela teve 2 anos de educação regular. Ela estudou apenas 2 anos na escola, mas ela era uma consumidora. Ela até falava, eu não arrumo marido. Que marido vai querer uma mulher que lê o tempo todo e escreve o tempo todo? Então, como que a gente pode pegar, por exemplo... Porque a gente sabe que tem ampliado, principalmente na rede municipal de São Paulo, eles têm uma preocupação em ampliar esse acervo, né, literário, esse acervo que tem esse recorte para a educação das relações étnico-raciais. Você acredita que o criar um ambiente na escola, porque eu lembro que você fez esse movimento também no primeiro ano como gestora, né, como diretora de escola, você acredita que o ambiente ele é fundamental também para esse estímulo? Claro, trazer essa obra para a mão da criança. Mas como que a gente também traz para a criança essa espontaneidade da busca, dela ir atrás também? Rose, eu acho que antes da criança a gente tem que volta 3 casas atrás. É o que a gente está fazendo aqui, é formação. Não adianta eu dar um livro na mão da professora, que nem Quem Foi a Gente Preta, entregar trabalho em sala, se ela não tiver o letramento racial. Se ela não entender a questão, para que serve a educação das relações étnico-raciais? Para ressignificar essas representações negativas. Porque ela não vai ler uma obra que vai reforçar estereótipos. Então, é necessária a formação. A primeira coisa que eu acho, a base, formação. Depois a gente pensar, a partir da formação, os próprios professores são produtores de conteúdo. Porque não é toda escola que você vai ter, né? A gente disponibilizou, aí a gente fez, né? Quem Foi a Gente Preta, que direito que a gente tem, e aí a gente viu que tinha a questão do cabelo, que é a que mais pesa em escola depois da cor. Cabelo, principalmente. Eu mesmo sofri racismo a vida inteira. Até hoje sou por conta do volume do cabelo. Rosa aqui mesmo estava falando e me estava incomodando do volume, porque a gente tem marcas que ficam na gente por conta disso. Mas aí a gente faz uma outra obra, que cabelo valoriza mais a gente, trazendo os tipos de cabelo, dread, trança, box braid, raspado, os tipos de cabelo de pessoas negras que as valorizam.
Aí a gente traz também, tem uma outra obra que a gente traz interrogações, a questão do bullying que se confunde com o racismo e principalmente o que é o racismo. Então, assim, são obras maravilhosas, né? Que direito... Cadê o racismo que estava aqui também faz parte. Também são 5 obras, né? Que direito que a gente tem, que cabelo valoriza mais a gente, quem foi a gente preta, com referências de pessoas negras em várias áreas, eu trouxe da literatura, mas tem de várias áreas. Depois a gente traz bullying é ruim? É óbvio que é, né? É uma pergunta retórica, tá, gente? Vai estar no livro, né? Bullying é ruim pra se diferenciar, porque aí eu acho que é importante a gente colocar um trechinho que diz muito assim, né? Bullying, se é por raça, bullying é ruim, faz mal pra você e faz mal pra mim. Faz mal pra quem agride e faz mal pra quem é agredido. Pros dois faz mal o bullying, porque ele desumaniza. Aí fala, bullying, se é por raça ou cor, aí não é bullying, é o racismo. Então, muitas vezes na escola, estou falando da sua cor. Rose. Cor marrom. Cor de merda. Desculpa a palavra, mas é isso que a gente vê. Macaca. Cabelo duro. Bombril. Narigão. Bocão. Então, assim, tá falando da raça dela. Raça negra. Se é por raça ou cor, essa humilhação, esse xingamento, essas brincadeiras, que inclusive chama racismo recreativo, não é bullying. É racismo. E a gente tem que nomear as violências. Eu tenho que saber dos meus direitos e tenho que saber de violências e nomear as violências para impedir que elas aconteçam. Então, aí tem bullying, é ruim. E cadê o racismo que estava aqui? Por quê, Rose? Cadê o racismo que estava aqui? A gente escondeu, ninguém resolveu. Agora é hora da gente falar, se conscientizar para o racismo acabar. Chega de acontecer que nem na minha pesquisa. Como que eu... não sei. Somos todos iguais. Não somos todos iguais. Quando chega uma mulher branca, uma mulher negra, escritora, numa editora, a mulher negra pode ter uma obra, às vezes, 1000 vezes melhor, ela não vai ter campo editorial como uma mulher branca. Quando chega uma agente de cultura, uma atriz negra, ela tem que ser 10, 20 vezes melhor que a outra. Eu, como doutora, muitas vezes sou desmerecida por ser negra. Eu, como diretora de escola, sou deslegitimada até hoje por professor que fala, e o seu projeto? Projeto Herrera é meu, eu que inventei, gente. Projeto demais, a Lei 10.639. Tudo meu. Educação das Relações Étnicas Raciais na Escola, fui eu que fiz. Não, poderia, né? Em 2003 não era nem formada ainda. 2005 eu me formei em letras. Mas é para dizer, mesmo como diretora, numa posição, vamos dizer assim, né, hierárquica na escola, não é respeitado. Então a gente traz essas obras para falar, nomear violências que eu sofro, que você que é negro e negra como eu e a Rose, você sofre. Você que está ouvindo aqui a gente. Se eu perguntar para você, racismo no trabalho, racismo na família, racismo na escola, você vai dizer para mim, a gente fez um curso de protocolo racista e o primeiro racismo começa na casa, do irmão fala do cabelo do outro. Então não é brincadeira, não é bullying, é racismo. Então a gente traz essas obras para a escola. Adianta, Rose? Tenho professores, e aí a gente juntou essas 5 obras e falta mais, a gente precisa falar de violências. E assim, sozinha não dou conta. Né? Sozinha é muita coisa. Tem professor que tem criatividade, mas não é convidado a isso, não se dá espaço. Então, simplesmente entregar uma obra na escola, a gente tem que formar primeiro. Depois ter material, ter que comprar. Né? Uma coisa que eu admiro muito de Sorocaba, né, é que eles têm lá um fundo rotativo da escola. Porque quem trabalha em escola, a gente tem várias verbas. Né? Do governo federal vem o PDDE. Programa Dinheiro Direto da Escola. E tem alguns municípios que têm dinheiro que vem da rede municipal, não é do governo federal, é do município. Em Sorocaba, tem alguns anos, desde que eu entrei em 2021, lá, eles implementaram o FRE, o Fundo Rotativo da Escola. É um dinheiro que vai para a escola e a escola, a comunidade escolar decide onde implementar. E aí, desde o ano passado, esse projeto tem uma verba destinada a ERER, que você tem que comprar materiais, tem que desenvolver projetos, contratar pessoas para formar, para trabalhar a ERER na escola. Mas aí ter o livro só resolve? Não. E aí eu digo para você, Rose, é a questão arte. A arte é encantar. Então a gente precisa de estar como aqui a gente está hoje, formando professores para pegar um livro como antologia, a primeira antologia poética aqui, ó, da G1, da editora, e ler para encantar. E falar da história e mostrar a fotinho, né? Do Júlio Simpatia aqui, ó, um homem negro, e mostrar a fotinho aqui da Rose Oliveira, mostrar a fotinho do Robson, como pessoas negras que são potência. Eu preciso de ressignificar, eu preciso de encantar. Então, os espaços fazem diferença? Sim. Mas eu acho que primeiro a gente precisa de se letrar. E como a gente vai se letrar? Ouvindo podcast? Participando de formação?
cobrando da minha escola, da minha orientadora pedagógica, coordenadora, que faça a Você diferença? sabe que eu acho que eu tinha colocado na bolsa, mas não trouxe aqui para a mesa. A gente está fizemos uma parceria com Letra Preta, o Instituto Letra Preta, e nós rodamos um e-book que eles fizeram, que é sobre a educação antirracista e o letramento racial também. Uma obra muito potente que simplifica a compreensão das principais leis que nos dão suporte para isso, né? A LDB, o ECA, que já previam. A LDB, muito antes da 10.639, já previa isso. A questão da diversidade, de acolhimento, do diverso e do respeito. Aí, o que a gente tem que pensar em questão, né, eu acho que da literatura e que é importante? O professor precisa se letrar, Rose. E aí, eu acho que uma coisa que é importante, a gente está no meio aí do podcast, não sei, mas eu queria falar uma coisa que depois até vai ser um corte, porque ontem mesmo me perguntou. Né? Uma amiga estava falando, meus filhos estavam na escola, Rosane, e a professora começou a falar da cor, que não pode chamar a pessoa de morena e moreno. E aí eles me perguntaram, mãe, a pessoa negra, de morena e morena, mãe, se eu não posso chamar a pessoa de morena e morena, eu chamo do quê? E aí eu também não soube responder, porque nós não sabemos. Pode falar preto e preta, mãe? Pode falar negra e negra? Pode falar pardo e pardo, e pardo e pardo é papel? Gente, é uma confusão que a gente precisaria de ensinar desde a educação infantil. Desde a educação infantil. E a gente não trabalha com isso. Então, eu acho importante a gente, né, comentar com quem está assistindo a gente podia fazer um chá revelação racial. Né? Então, no meu chá de revelação racial, eu sou uma mulher parda. Negra. Mas peraí, pardo é negro? Então, a gente tem que ir na classificação do IBGE. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o que levanta os dados de pesquisa, aquele que vai na sua casa e faz o censo, pergunta os dados, para desenvolver políticas públicas, para organizar leis, para produzir. Precisamos saber quantas mulheres negras tem, onde elas moram, qual é a renda delas, para a gente ver quem precisa de ajuda e quem não precisa. Do que se alimentam e quando se alimentam. Como vivem. É pensar, por exemplo, que você estava falando das mulheres negras em universidade, né? Você falou de bolsista, né? Eu no mestrado não fiz com bolsa, mas no doutorado eu fui bolsista da CAPES, né? Da questão da CAPES com uma bolsa para poder ajudar, porque eu fiz na PUC São Paulo, que é uma faculdade elitista, 4.700 a mensalidade, meu amor, não tem de onde tirar. Então, a CAPES nos ajuda. E aí, não necessariamente a minha vaga era para afrodescendente, mas você tem cota hoje já em serviço público. Você tem cota hoje já dentro das instituições dos vestibulares. E aí agora, Rose, eu acho que é esse problema. Todo mundo quer virar negro. Você quer virar negro para passar no vestibular com cota para medicina, para curso concorrido. Mas você não quer ser negro na rua no dia a dia. Então, aí até aconselho... Na rua escura com a PM chegando, ninguém quer ser negro. Principalmente se for homem, se for jovem, entre 15 e 29 anos, porque a chance de morrer é 3 vezes maior. E eu falo isso, mãe de um menino afrodescendente, o Isaac, que tem 9 anos, tem o cabelo enrolado, crespo, que eu digo, meu Deus, filha, a gente tem que começar até a explicar para eles desde pequeno que quer ser perseguido pela polícia ou por instituições, por segurança, porque a gente tem esse racismo velado, né? Mas assim, a gente voltando para essa questão da racialidade. Para o IBGE, gente, antes perguntavam, qual cor você é? Sou moreno jambo, sou cacau, sou café com leite, sou o amanhecer, o entardecer, quase anoitecendo. E tinha várias cores para representar. Por exemplo, a nuance de cor minha e sua. Já tem diferença. Você vai pegar meus filhos, vai pegar as pessoas que são negras, você tem milhares de nuances de cor. Não dá para ter... A IBGE levantou 100 cores diferentes. Não dava para classificar todo mundo com 100 cores. Então, como que o IBGE fez? Ele fez uma classificação dividindo em raças. Lembrando que as raças não existem pela biologia. Não tem diferença entre um branco, um asiático, que é um amarelo, que a gente diz pelo IBGE, um indígena e um negro. Não tem diferença genética para dizer que é de uma raça ou de outra. Mas nós temos uma construção social. Você sabe quem é... E esse levantamento nos ajuda a ver. Eu lembro que nós fizemos uma palestra na abertura da Mostra Cultural da PUC em 2021. 2021. E nós falávamos justamente dos números referentes à mulher preta. O quanto ela sofreu na pandemia e o quanto ela sofre desde então, como ela está na base da pirâmide. Porque se ela tiver que deixar de comer para os filhos se alimentar, ela vai deixar. O homem, se o biquinho que ele está fazendo, se o trocado que ele der para a cachaça dele, ele vai para a cachaça e o filho e a mulher que lutem. Então, a gente tem... Por isso que é importante, né? Esse levantamento, né? Tem a classificação que a gente fala, acho que também pode se citar essa, né? Se a gente tem no topo da pirâmide, quanto mais branco, é o topo da pirâmide. Vai escurecendo, vai indo para a base.
Quanto mais escuro, mais racismo sofre. Quanto mais escuro, mais privação de direito sofre, mais violações de direito. Mais eu sofro por ser mais negro. E quando a gente pensa na questão de gênero e de raça, a gente pode classificar branco e negro, nós temos no topo da pirâmide o homem branco. Porque a gente tem o machismo também, né? A gente tem essas interseccionalidades aí. Depois eu tenho a mulher branca, porque ela está acima do homem negro. Porque apesar do negro ser homem, mas ele é negro, então tá baixo, lembra da pirâmide? Então teríamos, se a gente fosse classificar, tem até uma charge muito legal que eu uso em informação, que é o valor. Então vamos supor que o homem branco vale 10. A mulher branca vale 7. O homem negro tá abaixo, porque ele é homem, então tá acima da mulher. Ele valeria 5. E a mulher vale 3. Ou às vezes não vale nada. A mulher negra é a base da pirâmide. É a mais explorada, a que mais sofre violências, violações de direito. Por isso que quando a gente tem pensadores que dizem que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda uma estrutura social. Porque ela está na base. Se você tem uma casa feita na base, e você mexe no alicerce na base, você mexe tudo, você rompe tudo. Talvez é por isso que tanto se silencia a mulher negra no país. Porque sabe que a revolução é uma mulher. E aí já dizem, né, e é uma mulher negra, né? Eu quero fazer uma leitura aqui, como um parênteses da sua fala do Isaac, menino preto. A Bruna Cristina, que é autora de livros infantis maravilhosos, ela está aqui na nossa antologia, e ela escreveu Quando me tornei mãe de um menino preto. Quando me tornei mãe de um menino preto, o mundo ganhou um novo tom, um novo afeto. Segurei em meus braços um pequeno guerreiro, um presente da vida, de valor verdadeiro. Olhei para os seus olhos, 2 faróis brilhando, e senti em meu peito um amor transbordando. Naquele instante, fiz uma promessa em silêncio, de protegê-lo do mundo e de sua fria indiferença. Você, meu filho, é a continuação da nossa história, um capítulo novo, cheio de luta e glória. Na sua pele preta, vejo a força e a beleza de um povo que resiste com fé e firmeza. Sei que o caminho não será sempre fácil, que a cor da sua pele trará desafios reais. O mundo pode ser duro, injusto e cruel, mas estarei ao seu lado, de amor e coragem fiel. Cada sorriso seu é um raio de sol, iluminando meus dias, aquecendo meu arrebol. Quero que você saiba, meu pequeno guerreiro, que sua existência é um ato de amor verdadeiro. Ensinarei você a andar com coragem e orgulho, a enfrentar o mundo, a trilhar seu caminho. Mesmo quando o racismo tentar te deter, lembre-se, meu filho, você é poder. Você crescerá em uma sociedade que às vezes não vê a beleza da sua pele, a luz que emana de você. Mas eu serei sua guia, sua fortaleza, para que você saiba sempre que é de pura grandeza. Quando me tornei mãe de um menino preto, ganhei uma missão, um papel predileto, de lutar ao seu lado, de ensinar e amar, de mostrar ao mundo o quão especial você é. Seja forte, meu filho, em cada passo dado. Lembre-se que a luta é nosso legado. E mesmo quando o caminho parecer solitário, saiba que em mim você tem um porto seguro, um santuário. Então siga em frente, meu pequeno campeão, com seu coração valente e cheio de emoção. Ser sua mãe é o maior presente que ganhei, e juntos faremos do mundo um lugar melhor. Eu sei. Então, eu acho... Bruna... Você fez um poema para o Isaac, meu filho? Foi para o seu, né? Eu acho que é isso. A literatura, ela toca, ela perpassa, ela atravessa, é a arte. Se você me falasse, ter um filho negro traz várias preocupações, porque ele vai sofrer racismo e porque a gente tem... Sim. Por que eu, Rosana, parei, doutora em educação, e fui escrever obra de educação, obra para trabalhar na creche? Vamos fazer vídeo. Das obras todas estão disponíveis aqui no canal A Corrente, transformadas em vídeos para trabalhar nas escolas gratuitamente, sem ganhar nada, pagando para o projeto. Porque eu preciso de mudar o mundo. Porque o mundo do jeito que está é um mundo cruel para o meu filho, que é um menino negro. Que não é um menino preto, talvez, como o dela, é um menino pardo, que a gente estava falando justamente sobre isso. E quanto mais escuro... mais violações de direito. Lembra que a gente diz? É o caso, por exemplo, do filho da Bruna, que é o menino preto. O meu é um menino pardo. Mas tanto o preto quanto o pardo, porque aí o preto é o da pele mais retinta, mais escura, com a predominância africana na ancestralidade. O Isaac já é miscigenado, porque eu já sou parda, eu sou miscigenada, né? Minha mãe preta, pele retinta, predominantemente ascendência, né? Descendência lá de africanos.
pele escura, cabelo crespo, meu pai branco. Mas ela tem irmã branca, né? Do mesmo pai e da mesma mãe, né? Isso aí. Ah, tá, é o chá revelação. Não vou falar É o chá quem é. revelação, porque aí dentro da família, como a minha mãe era a mulher da pele escura, ela era negra. E as filhas que tinham a cor parecida com a amiga não eram negra. Eu tenho primos que não se veem negros, que têm a cor como a minha, cabelo mais crespo que o meu, mas dizem que não são negro. E aí a gente tem uma pesquisa que disse, recente, eu sou pardo, mas não sou negro. Então, assim, chá revelação. Se você tem uma gotinha de sangue negro, você é negro e você é negra. Ponto. Agora vamos falar pro IBGE. Se você é só europeu, só sangue ariano, sangue branco, você é branco, branca, que era o caso do nosso pai. Né, do meu pai, que tinha o sangue, era de português, branco, 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 não tinha de onde tirar nada africano ali, né? Ou oriental, né? E aí meu pai, branco. Minha mãe, negra. Juntou os dois, deu a mistura. E aí entra o pardo e parda. E aí eu acho importante falar, branco não é o topo da pirâmide, tá? Vamos botar para baixo, vamos inverter? Vamos colocar no topo preto. Preto e preta. São aqueles com a pele mais escura, de descendência predominantemente africana. Eu tenho a pele escura, tenho cabelo crespo. Às vezes tem o traço, né, o nariz e a boca, que era uma proteção para que em África é muito quente, para refrigerar o ar. Então, tudo é uma estrutura do local no início, né, quando a gente tem a questão da marcação racial. Tá bom. Depois dos pretos, nós temos os pardos. Quem que são os pardos? São mistura. É a mistura do preto com branco. Então, misturou uma preta com branco, no meu caso. Ou preto com indígena, com branco. Na verdade, o pardo a gente fala que é mais... Até se classifica, porque aí até, Rosa, isso aí é uma outra discussão que a gente pode chegar. Mas se classifica, por exemplo, se você tem tinha mameluco, tinha várias coisas. Hoje entra no pardo, né? Então, você tem uma mistura de um indígena com um preto, né? Aí você tem um miscigenado, misturado, um bom é um preto. Não, a gente não tem uma definição clara. O que a gente tem, uma definição assim, explícita, o que a gente tem é... Você nasceu, porque aí até fala o que eu sou. A gente nem sabe o que a gente é. Porque se você for mistura, você tem mistura de branco, branco, preto, preto. Predominância, misturou os dois, pardo e parda. Só que o pardo e o preto, os dois juntos, são negros. Então, se você é miscigenado, se você tem a minha cor, se você tem o cabelo um pouquinho, se você não tem, mas tem uma mãe que é negra, você é pardo. Uma mãe que é preta, você é pardo ou consequentemente parda. negro. Consequentemente negro, porque aí você tem branco, negros, compostos de pretos, pele mais escura, cabelo mais crespo, e pardos, mistura. Então, ele vai ter um cabelo, pode ser mais maleável, ou pode ser crespo também, mas ele tem uma pele mais clara. Então, eu acho que a pele é um marcador, porque no Brasil, essa questão da racialidade, a cor da pele é o que mais pesa, a cor da pele e o cabelo. E aí você tem os amarelos, que são as pessoas orientais, né? E você que agora tá na moda, né? Os pop da vida, os dorama da vida. Então, eles são amarelos. Se ele chegasse aqui, qual é a sua raça? IBGE pergunta. Rose, qual a sua raça? Eu sou parda pelo IBGE. Você é parda e quer dizer que você é uma mulher o quê? Preto. Não, uma mulher negra. Aí a sua mãe, não, que era da... preta é a questão política. Isso, aí até que eu ia falar, por exemplo, eu sou uma mulher parda também, mas politicamente eu falo que eu sou preta, por quê? Uma marcação. Mas vamos falar pro IBGE. Ah, chegou a pessoa que é do dorama, os artistas todos, os atores todos e atrizes do dorama, que são aquelas séries, né, coreana, enfim, ou se for japonesa, o que eles são? Amarelos. Os indígenas, que não é índio, né? São os povos originários, mas para o IBGE eles têm que falar somos indígenas e a gente encerrou. Então a gente tem branco, vamos pôr branco, a gente sempre fala branco, mas vamos pronunciar. Preto, o pardo, que juntos são negros, pretos e pardos, os brancos, amarelos e indígenas. Essa classificação. É isso que deveria estar assim de cor e salteado na escola. A gente aprende na escola isso? Não. Então é ruim eu falar para uma aluna, ai, a aluna é preta. Não! Aí a gente vai para a questão da literatura, do trabalho com a palavra. Uma coisa é eu falar, olha, minha aluna é preta. Outra coisa é eu falar, ah, é a preta, aquela preta. Então é entonação, é jeito. Eu não posso. Contexto. É falar, bonita. Bonita. Então depende da entonação. Um preto de modo racista ofensivo, todo mundo sabe. Falar que eu sou bonita de modo racista ofensivo, já é ruim. Então, posso falar preto e preta? Pode. Quando ele for com a predominância africana. Posso falar que é pardo? Pode. O que eu não posso falar, e até digo, mas assim, a pessoa não tem nome.
Eu preciso de falar isso para a escola, para a criança, quando for perguntada por alguém na classificação racial, para preencher uma ficha, ela saiba. Como o pai, às vezes, chega na escola, que eu sou diretora, para preencher a ficha, ele fala, que cor que meu filho é? Porque branco ele não é. Ele não é branco. Ele é o quê? Ah, então põe pardo aí. Aí põe pardo, mas não sabe que pardo é negro. Então ele é negro. E qual é o problema de ser negro? O problema de ser negro é que a gente não ressignificou e que a literatura, como esse poema da Bruna, podem ressignificar. Sim. Pode trazer orgulho. Meu filho fala, mãe, eu sou negro. Não, e aí a gente pensa no instrumento de poder que é esse poema, porque eu tenho uma carta manuscrita, você também postou recentemente uma carta manuscrita de sua mãe, que é a minha também, né? Somos irmãs, não parece, mas somos. Para quem já conhecia, a gente já sabia. Para quem não, é novidade, tá no ar. Mas eu tenho uma carta que ela é potência. Quando eu me sinto fraca, eu vou e leio aquela carta. E quando eu vi esse poema da Bruna, eu imaginei, nossa, é a mesma sensação. Eu falei, gente, imagina esse menino quando eventualmente não a tenha mais, que Bruna, não estou falando que você vai morrer não, tá, amiga? Mas você não é eterna, fica a dica. Mas justamente por isso, mas ela se eterniza nesse poema. Porque cada vez que eu leio o que minha mãe escreveu para mim, então é a potência e o poder das palavras. E que, infelizmente, temos perdido enquanto professores também, e isso tem refletido nas crianças. Talvez é isso que você falou, falte para a gente. Eu penso que, se a gente pensar numa possibilidade, a estratégia principal é nós, professores, nos tornarmos leitores. Nós, pais, nós responsáveis, porque, até como o livro Agatha Christie, do Francisco Chagas, ele registrou no livro dele as histórias que os pais e os tios contavam nas fogueiras, nas rodas, enfim. Então, nós perdemos muito disso. Do contar a história, do ler um livro, do estar junto, né? E nessa perspectiva, e também pensando na demanda por obras, como você falou, né? Não adianta ter um personagem negro com um turbante na cabeça, esse livro é o livro para a educação das relações étnico-raciais. Nós estamos realizando aí um pente fino, digamos, de obras atuais. Nós estamos pegando autores que estão publicando recentemente. A Rosana é da Editora Corrente, que está em parceria com a gente nesta formação, pelo canal A Corrente. Nós temos a obra Interrogações, mas já fiz o convite para ela, para que ela acompanhe também o nosso clube ERER. Então, nós projetaremos para cada obra também jogos para que as crianças, para a gente trabalhar essa questão da gamificação e educação das relações étnico-raciais pela gamificação. Aproveito já para agradecer publicamente, né, por você ter fechado essa parceria com a gente. A Rosana é de uma genialidade, nós estamos trabalhando aí na edição do Descubra Seus Direitos, porque é o que ela falou, esse livro aqui, quem tem é raridade, porque ele realmente... E nele, a Rosana traz para a gente uma crônica, né, Rô? O texto da menina hospitalizada, enfim, que eu não vou dar spoiler, que é a luz na quarentena. E assim, porque aqui nós temos retratos dos direitos humanos, o que mais? Deixa eu ver aqui as divisões que a gente já estava pensando, né? Sobre a militância, sobre a importância do trabalho coletivo. A gente tem muitas escrevivências da Rosana. Para quem não sabe o que é escrevivência, é um termo cunhado por Conceição Evaristo, que trata do que a mulher negra vive e que, quando ela coloca no papel, isso é reflexo não só dela, mas de muitas e muitas mulheres, né? Então, essa obra maravilhosa. E aí nós temos também aqui um recorte de literatura, que é esse conto que eu também recomendo bastante, um conto sensível, envolvente. Vocês viram a empolgação que a Rosana falou de Machado, né? Parece até que ele tomava cerveja com você, que vocês eram amigos. Ai, que saco. Se ele fosse contemporâneo nosso, certeza que ele seria nosso amigo. Só não tomou cerveja com a gente porque ele nasceu um pouquinho antes, para nos inspirar. Mas a sua escrita lembra muito a de Machado. Claro que você vai tomar isso como um elogio, né? Nossa, olha a responsabilidade, porque Machado é genial. Então, assim, gente... E aí eu rezo bastante para que você consiga ter tempo suficiente para colocar, para eternizar tudo isso, né? O Descubra Seus Direitos foi
uma ferramenta maravilhosa num contexto dolorido, mas que trouxe, assim, a questão da semente, né? Que a semente precisa de morrer para nascer uma árvore muito potente. Então, eu agradeço você por ter eternizado aqui também a sua percepção de nossa mãe. Nós temos um projeto também junto com a nossa irmã Roberta, que é coordenadora da Rede Municipal de São Paulo, para fazermos um livro sobre Imaculada e tudo que ela deixou para a gente enquanto legado, né? E a gente pensar nisso. Aqui nós trouxemos bastante nesse nosso bate-papo a questão da literatura negra, da mulher negra e da questão racial nesse recorte do negro. Mas eu já quero deixar com vocês aqui também uma indicação. Nós fizemos no colégio que eu permaneço ainda esse ano, o Colégio Veneranda, em Cajamar, nós fizemos o Literafro Indígena, inspirado justamente no Literafro que você citou aqui com excelência. E qual era a ideia? Que todos nós, na Semana da Consciência Negra, todos os professores iam escolher dentro de um portfólio de obras que nós selecionamos, que tinham recorte do empoderamento, da cultura afro-brasileira e também indígena. E aí, o que a gente percebeu? Nós tínhamos umas 30 obras que tratavam do negro e nós tínhamos 5 obras que tratavam do indígena. E aí eu lembro da palestra da Jaqueline Cardoso de Carvalho, uma maravilhosa, que esteve com a Rosana na UFABC, né, palestrando também, e ela falou, o negro ele luta para que os direitos conquistados sejam efetivados. Nós lutamos para existir. Né? Para ser reconhecidos, né, socialmente. Porque é um grupo pequeno, né, o dos indígenas e dos povos originários. Sim. E mais ainda, eu acredito que não seja tão pequeno. O grande desafio é as pessoas se reconhecerem como indígena, porque ser indígena, aí é guerreiro com força, né? Porque os negros ainda a gente consegue sobreviver a depender da nossa idade, né? Como você falou, o jovem negro periférico não dá para ficar vacilando muito na rua à noite. Eu acho, Rose, até isso que eu ia falar, eu acho que o que perpassa a gente, atravessa, as violências no Brasil atravessam tanto indígenas quanto negros. E aí, eu estou falando a questão de proporcionalidade em relação ao IBGE. Eles são menores proporcionalmente em relação ao número de negros e negras. Eles foram mais assassinados do que... Então, eles tinham um volume menor, né? Isso, em relação ao que foi trazido. Ao que vieram de escravizados para cá. Mas eu acho que, assim, a gente pensar nessa parceria, porque a educação das relações étnico-raciais, a gente tem o início em 2003 com a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana. Em 2018, a gente tem a lei... Em 2008, a gente tem a Lei 11.645. Então, 5 anos depois, a gente tem uma lei que fala da história indígena também. Então, é trabalhar as duas, por quê? Por exemplo, não tenho indígena na minha escola, mas eu tenho um monte de criança negra. Mas essas crianças negras, as crianças brancas e as amarelas, elas vão se encontrar com indígenas. E vão viver num mundo que tem indígenas. E nós precisamos de reeducar as relações. E aí que entra... A gente está falando aqui hoje como a literatura como forma desse reeducar. E eu acho que mais do que isso, né, é o professor ter essa responsabilidade de que sociedade que ele quer formar. Eu acho que todo mundo aqui já leu Freire, nem que seja para o concurso, né? Todo mundo que é educador já leu Freire. Quem não leu já ouviu falar que ele era esquerdista, que ele era... Tudo fake news, como a gente falou dos negros aqui. Mas que falou que as pessoas falam fake news nos negros, que eles são inferiores. Mas o Paulo Freire, ele traz a questão do esperançar, né? Que é o lutar para mudar o que se coloca. Né? Eu não vou sentar e esperar. Esperançar é o lutar pelas mudanças sociais. E eu acho que quando a gente escolhe a profissão de professor e professora... É uma responsabilidade. A não ser que eu não tenha emprego, tenha que ter ido para isso, para conseguir ganhar o meu... A gente sabe que tem profissionais que é o 5º dia útil ou o último dia útil, a gente sabe. Mas a grande maioria que está em sala de aula. Então, eu acho que o que falta para nós é nos unirmos no sentido de estudarmos. Hoje a gente tem podcast, tem rede social, tem livros, tem muita coisa acessível, para que nós consigamos levar para a sala de aula uma consciência racial para os nossos alunos. Não reforçar os estereótipos, que eu digo, nós vivemos numa sociedade racista. Nós somos racistas. Todos nós. Eu também. Né? Reproduzo. Porque não tem como eu entrar numa piscina, tá aqui esse verãozão, calorzão, quem é de Sorocaba sabe o calor que faz. Aquele calorzão de Sorocaba, estamos lá em uma piscina, com roupa de banho. Não tem como eu sair seca. Eu vou sair molhada.
Vai estar molhado meu biquíni, vai estar molhado minha sunga, vai estar molhado meu maiô, eu vou estar molhada. A mesma coisa é quando você vive numa sociedade como o Brasil, que é uma sociedade fundamentada no racismo. Por quê? Porque nós somos construídos para isso. Porque o racismo que diz que a população negra, os jovens de 15 a 29 anos de periferia, de favela, de comunidade, eles podem ser exterminados porque eles são tidos como suspeitos ou criminosos antes de serem. Sim. Ele tem que provar a inocência. Numa sociedade que ainda diz que a mulher negra é mulher negra para poder limpar a casa, a empregada doméstica, a alma de leite. De saia curta. Ou que é a mulher miscigenada, a negra, parda, que é para ser a mulata do carnaval, que o termo mulata não é parda, tá, gente? Parda. Do carnaval, a negra do carnaval. E aí nós temos uma sociedade assim, então nós precisamos de ressignificar isso. E como que a gente vai ressignificar? Em sala de aula. Porque se a gente entrou nessa piscina, a gente está molhado. A diferença é o que eu faço. Continuo molhado e vou molhando todo mundo, passando esse racismo que está impregnado em mim, porque eu nasci aqui, para todo mundo, ou eu vou me secar. E me secar é estudar, me secar é vigiar o que eu falo, estar atenta ao que eu falo, ao que eu reproduzo, ligar o negrômetro. É ligar o negrômetro. Que aí até você falou, não sei se que você quer falar um pouquinho do negrômetro, que eu acho que é importante, né? Ah, tá. O negrômetro. Ah, eu posso contar a nossa situação, quebrar o protocolo? Não, Natal a gente foi fazer compra num mercado próximo à minha casa, que eu tava com preguiça de dirigir para um mercado que fosse um pouco mais barato. E fomos lá no mercado da Elite de Alphaville. E eis que nunca, gente... Eu já fui outras vezes nesse mercado, né? Mas geralmente eu vou no apagar das luzes, porque eu não gosto do movimento intenso do mercado. Mas estávamos em 4 negras e fazendo nossa compra normal e conversando entre a gente. Ah, vai levar isso, não vai levar aquilo? Não, assim, é do Ano Novo, né? O Natal já tinha passado. E aí um funcionário veio com o olho arregalado quando a gente chegou perto do caixa. Aqui, ó, esse caixa acabou de abrir, pode ir naquele caixa. E eu achei estranho ele direcionar a gente tão rápido pro caixa, porque isso nunca aconteceu, né? E aí eu lembro que lá você falou, ó, liga o negrômetro, liga o negrômetro. Onde estão os negros? Nós não estávamos no lugar, no supermercado, que gera conforto nessa perspectiva do racismo estrutural. Que a menina que estava no caixa, aí a menina do caixa lá do outro lado perguntou onde que eu fiz meu cabelo, fica propaganda gratuita para Jéssica Veríssimo. E, enfim, então nesses lugares a gente não gera um incômodo, mas... O negrômetro é o seguinte, a gente observar, perceber que a sociedade é racista e que a gente pode reproduzir sem perceber. Estava eu e meu marido em 2017, em Copacabana. Fomos, meu sonho conhecer o Rio de Janeiro, Rio maravilhoso, pleno. E aí, falei, liga o negrômetro. As pessoas negras estavam trabalhando, vendendo sacolé, vendendo coisas na praia, nas quiosques. Não tinha uma pessoa negra sentada e aproveitando a praia. Era lá pro dia 20 e poucos de janeiro de 2017. E eu lembro que quando chegavam em nós, né, meu marido branco, e aí falava assim, ah, você é português e ela é brasileira? Como assim? Ah, ele é o português que me banca e eu tô lá sendo bancada. Eu falei, não, nós nos bancamos juntos. Eu sou brasileira, ele também é. Nós somos trabalhadores. Porque não é o espaço, né? Nesse dia no mercado, ligamos o negrômetro. Onde estavam os negros ali? Trabalhando no caixa, trabalhando. E quando se chega, não estavam no espaço. Então, assim, não são bem-vindos, né? Eu gosto muito do professor Claudinei, que fez uma curadoria para o MASP, para várias exposições afrodescendentes. Inclusive, acredito que seja o Claudinei, um dos que, né, trouxe para a Pinacoteca uma das obras do Flávio Cerqueira, que é um autor... A gente recomenda, ainda está em cartaz, né? Está em cartaz, no Centro Cultural Banco do Brasil. Fui lá, gente, quem não foi no Centro Cultural Banco do Brasil aqui em São Paulo, vá ver. Flávio Cerqueira é um artista afrodescendente, ele esculpe no bronze para representar essa riqueza que não era de afrodescendentes. E tem uma obra do Flávio Cerqueira que ela tá comigo, o Claudinei, que fez a curadoria lá na Pinacoteca, e eu fui na inauguração, porque o Claudinei era meu professor de artes. O professor Claudinei tá aí, é um negro ativista maravilhoso. E o professor... e aí a obra é Antes que eu me esqueça, que é uma obra de bronze pintada de branco. E é um menino negro. E ele está se olhando para o espelho, né? E aí dizendo, antes que eu me esqueça do quê? Para mim, a obra é antes que eu me esqueça, antes que eu acesse os espaços que os negros não acessam, como universidade, sendo doutora, como um pão de açúcar de Alphaville, né? Antes que eu me esqueça, eu sou negra, né? Porque aí ele se pinta de branco, né? O menininho, mas ele tá com os traços, o nariz, a boca e o cabelo.
Então, ele não consegue fingir. Tem uma outra obra que está na minha tese, que eu usei até como referência, que é um menino de bronze, pintado do bronze escuro, não é? Tá pintado de branco, né? Não tá com uma pintura eletrostática branco. E ele jogando a lata de tinta em cima de si. Então, como muitas vezes nós, mulheres negras, homens negros, crianças negras, temos que nos esconder a racialidade. Embranquecer no alisamento Embranquecer, alisar, botar o prendedor no nariz, afinar os narizes, não tomar tanto sol. Por quê? Para ser aceito. Só que a gente não pode se esquecer, que é o que eu digo, né? O Isaac, meu filho, e a Anitta, eles podem não se aceitar como negro, mas a sociedade vai vê-los como negro. A sociedade os vê. Acho importante contar essa história, Rose. A Anitta tinha 6 anos... E ela estudava numa escola particular em Budas Artes, nós estávamos saindo da escola, e aí uma professora colocou uma peruca toda crespa, toda embaraçada. Ah, eu sou Anitta. Tipo, nega maluca, que é um termo pejorativo. E quando eu olhei aquilo, eu Rosana, uma mulher ativista no movimento negro, vendo aquilo. Eu nunca tinha falado com a minha filha de racismo, porque na minha cabeça, por a Anitta ser um pouco mais clara que eu, ter o cabelo, né, menos armado, ela não sofria isso. E aí eu falo pra professora, o que é isso? A professora vira pra mim e fala assim, ai, a minha filha também é... Ai, eu tô brincando. Eu falei, isso não é brincadeira. Na época nem existia o termo tão cunhado. Eu tô falando, a Anitta tem 12 anos hoje. A gente tá falando, gente, de 8 anos atrás, mais ou menos. E aí ela falou assim, não, isso aí foi brincadeira. Eu falei, não é brincadeira, isso é racismo. Eu não permito que você faça isso com a minha filha. Ah, mas eu tenho uma filha negra também. Eu falei, então o azar o dela ou a sorte é dela. Mas com a minha filha você não vai falar. E aí a diretora da escola me chamou para fazer um trabalho na escola e blá, blá, blá. Não foi feito nada, tá? Mas, enfim, eu quero dizer... A gente acha que não, mas é na infância que as crianças reproduzem. Eu tô falando da minha filha com 5, 6 anos. Então, tem crianças de 4 anos que já chamam a outra de macaco, que já se negam a brincar com outras crianças. Então, nós precisamos, enquanto educadores, enquanto mães e pais, estarmos atentos. Na escola da sua filha, do seu filho, é trabalhado a ERER? E assim, valorizado? De que forma é trabalhado, né? De que forma é trabalhado? Eu tenho trazido muito nos grupos de estudo que eu participo, alegoria. Então, é o carnaval do 20 de novembro. Chegou 20 de novembro, vamos fazer um rosto, uma mulher negra, a gente coloca um monte de macarrão, um monte de bombril. Não façam isso. Põe o que tiver na frente, a gente cola no cabelo e tá tudo certo. E aí, quando eu trago isso, que isso é uma alegoria, tem professor que me questiona. Tá, então como a gente vai trabalhar? Literatura. Falei assim... Tem várias respostas. Por exemplo, o meu livro, Monstro Enrolado, a gente traz as emoções, né? O foco do livro é as competências socioemocionais. Mas quando eu trago que o racismo, e até a ilustração tem lá, chamando o outro de macaco, enfim, e o bullying... Quando... Não estou falando que macaco é bullying, tá? Entendeu? Macaco é racismo. É. Bullying mas é que eu trago que esses episódios que acontecem na escola, que eles são nocivos, que eles trazem raiva para a criança e que isso não é bom, que a gente não pode controlar o que está no outro, porque o que acontece? A criança negra, ela sofre constantes violências. E aí, quando ela reage... Ela que é a violenta. Ela que está errada. Então, muitas vezes, a gente fecha o olho. E uma coisa também que é muito importante a gente pensar, que a educação, a LDB já fala disso, eu não vou conseguir falar o artigo perfeitamente como é, mas que ela também é uma obrigação da família. Sim. Né? Então, quando a educação gente pensa... é dever da família, do Estado, da família, né? Não é só a escola, né? Sim. Então, quando a gente pensa em investimento em literatura, em educação, o que é investir nisso, né? Eu tenho um chalé pelo Airbnb, recebi um hóspede uma vez... E ele falou assim, ai, nossa, o momento... E ele me deu esse despertar para o Clube ERER também. Porque ele falou, eu assino um clube de leitura e é uma alegria quando chega a embalagem, porque o meu filho sabe, porque ele é um empresário, atarefado, enfim. Porque meu filho sabe que naquele momento que eu vou ter que abrir aquela embalagem e que ele vai ter pelo menos alguns momentos comigo. E aquilo me atravessou porque a gente também, às vezes, na lista de prioridades da nossa vida, a gente esquece que é prioridade a gente sentar, sim, e ler para os nossos filhos. Ai, mas, Rose, livro é caro. Livro é caro, mas a pessoa compra 24 latinhas de cerveja pelo preço da assinatura de um clube de um livro. Então, e nós entendemos que há na escola, sim, professores que deveriam ser educadores, mas são os famosos quinto dia útil, último dia útil. Quando a gente fala quinto dia útil, último dia útil, gente, é que o cara só está esperando o pagamento cair. Eu venho aqui, sou corpo presente, quero meu pagamento na conta. Mas da mesma forma, nós temos pais preocupados. Sim, professores e aí que precisam desse direcionamento. Então, se você reconhece alguém, marca nesse nosso vídeo,
compartilha com a pessoa, indica o nosso não é nem podcast, né? Que é uma formação, de multiplicadores. Indica esse vídeo, gente, para que a gente possa priorizar o que realmente vai tornar os nossos filhos como seres humanos melhores. Porque, como você disse do bullying, ser co-participante do racismo estrutural machuca também quem é participante. E, às vezes, ele só vai reproduzir o que o coleguinha que é mais descolado faz e ele tá achando que é legal. Mas se você, pai, se você é responsável, tiver lá trazendo valores para ele através da literatura, através da leitura, em 10, 15, 20 minutos antes da criança dormir na cama dela, nós precisamos, é o que você falou, sozinha, eu vou garimpar, mas eu preciso de companheiros. A senhora Mary Kay Ash, ela usava o termo, somos anjos de uma asa só, né? Então, nós precisamos, sim, para alçar grandes voos dentro da educação e ter aí possibilidades dentro da literatura, a gente pensar nessa parceria entre família, escola e acompanhem. A Corrente tem sempre livros maravilhosos, materiais com produções incríveis, acessíveis. Esses vídeos que eu falei do livro Interrogações, que tem a playlist do Interrogações aqui no canal, né? Tem. Ele traz também em libras as canções, enfim. Desenhos para pintar, porque a gente pensou assim, Rose, a literatura tem que ser encantamento. Como que eu encanto alguns? Com som. Alguns gostam de música. Então, a gente transformou músicas, né? Cada uma das obras, as 5 obras do Interrogações, são músicas. Nós pegamos o ritmo, gostaria de falar e agradecer aqui ao Carlos Caçapava, que é o filho adotivo da Raquel Trindade, grande Raquel Trindade, filha de Solano Trindade. Um dos maiores poetas do Brasil. Um dos maiores poetas negros do Brasil, Raquel Trindade, de Embu das Artes. O Carlos Caçapava está lá no Teatro Solano Trindade, fazendo um trabalho legal com Flores do Mulungu, que é um grupo dele que leva a dança do coco e outras danças tradicionais. E quando eu trouxe para o Carlos, eu tenho aqui escrito, eu peguei uma paródia da música, por exemplo, que cabelo valoriza mais a gente, que cabelo valoriza muito mais, né? Que é um elefante incomoda muita gente, a gente transformou em que cabelo valoriza mais a gente. E aí a gente vai trazendo vários tipos de cabelo. E aí ele pegou essas obras escritas, as obras foram desenhadas, eu acho importante falar, porque alguns... aí o Carlos, o que ele fez? Transformou o texto em música. Ele usa os ritmos, então a gente tem coco, a gente tem o funk, a gente tem o soul, a gente tem o samba, e ele faz todos os ritmos africanos, com ascendência africana, porque ele é um musicista, ele é maravilhoso. Carlos, obrigada, Carlos Caçapava. E aí, mas tá, alguns música e outros desenho. Meu filho desenha. Meu filho gosta de desenhar. A Anitta também gosta de desenhar. Então, o Anitta e o Isaac foram nas obras, né? Cadê o racismo que estava aqui? Tanto os modelos quanto aqueles que ilustraram. E aí a gente pensar nisso, né? O que se precisa para fazer uma obra, para fazer literatura? Primeiro, é uma ideia. Uma ideia para transformar. Porque se for uma ideia para manter o que está aqui, gente, para manter o racismo que o mundo está, para propagar fake news, para reforçar estereótipos racistas, não faça. Agora, se você é contrário a isso, que eu acho que quem está nos assistindo até agora, né? A gente está com a formação aí chegando para os últimos 30 minutos da formação, deve ser porque é uma pessoa engajada. Ótimo, eu posso fazer. E não preciso de muito. A Rose tem também a editora G1, eu tenho a editora Corrente, em que a gente faz consultoria, em que a gente vai dentro da prefeitura, não só perceber, fazer esse diagnóstico que nós fizemos lá em Sorocaba. Então, nós vimos em Sorocaba qual era a deficiência, o que tinha de problemático em relação à prefeitura, à rede municipal, para que nós desenvolvêssemos uma educação antirracista. Fiz formação com os orientadores pedagógicos. Cheguei a fazer conversa com os diretores de escola. A gente precisa até de continuar. Pensamos na criação de uma verba para esse fundo, né? A gente tem o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Igualdade Racial. Nós temos a PENERC, que é o Plano Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Quilombolas, porque perceberam a importância de incluir os povos quilombolas, porque além de ser negros, são remanescentes de áreas de quilombo, então sofrem preconceito dobrado, triplicado às vezes, né? Então, dentro disso, a gente já tem muita coisa acontecendo, né? Mas a gente precisa, às vezes, de uma consultoria, a gente não sabe o caminho. Então, eu acho que a literatura aqui é um caminho e é uma literatura que pode ser multimodal também, né? O que você falou de sensorial. Eu posso ter obras com imagem,
imagem, obra só com texto, posso ter obras que sejam musicadas, né? A gente tem aqui, eu queria falar dele, Rose, do Robson. O Robson, né? Que o é Robson, nosso... artista. Olha o artista, gente, aqui dessa obra. Olha a pintura dele. Olha isso aqui. Robson, você é um gênio, né? E é um gênio e, assim, é arte. Então, a literatura... A gente tem também o catálogo do Flávio Cerqueira, que está em forma de livro. Então, eu acho que a literatura, o livro, ele representa isso. A gente é um convite a esperançar, a lutar. Então, se você é um pai, uma mãe, uma família engajada, se você é um educador, uma educadora antirracista, você tem que participar, gente. Você tem que procurar clubes de leitura. Eu tenho que procurar seguir as pessoas na internet. A gente tem, assim, milhões de pessoas seguidas, né? Eu até vi recentemente aí um influencer que falou assim, ai, vocês relevem que eu posto fake news porque eu não aprendi a mexer na internet. Então, a internet tá aí pra aprender, né? Eu não tenho culpa, isso o influencer falando, eu não tenho culpa quem tá me assistindo e sabendo da data de hoje vai saber que foi no domingo passado, tá? No programa domingo passado. Eu não vou falar nome, porque eu não vou fazer spoiler, não vou fazer propaganda gratuita pra ninguém. Mas ele falou assim, eu não tenho culpa se as pessoas que sabem o assunto não são seguidas. Então, a gente tem que mudar isso. É Como seguir... assim, então, assim, eu tenho 30 milhões de seguidores. Eu não tenho culpa se você, Rose, se você, Rosana, tem 1000 seguidores. Eu tenho 30 milhões. Então, eu posso propagar fake news, eu posso não estudar... A gente tem responsabilidade sobre o que sai da nossa boca, sobre os gestos que a gente faz, sobre nossas ações. Então, a gente pensar que a internet, por isso que, pessoal, eu sou contra, né, a proibição do governo de celular na escola. Para que celular nesse sentido? O que eles propagam? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Influencers também. Se vocês não conhecem, querem conhecer, querem aprender, porque o letramento racial é necessário. Acho bem legal que teve o Fico, quando entrou no BBB, que está na moda agora o BBB também, ele entrou lá e foi estudar sobre feminismo, um pouquinho sobre racialidade, perguntar, se informar. Então, tem pessoas que são doutoras como eu, tem pessoas que são do movimento negro e têm tantos saberes quanto o meu, né? Pegar uma pessoa que nunca pisou o chão de uma universidade, mas tem conhecimentos riquíssimos na questão da racialidade. E pensar em redes de apoio. O que a gente pode fazer no nosso espaço? Sempre falo, o que eu posso fazer eu, Rosana, diretora de escola, consultora e escritora? Fiz em Sorocaba, começamos um movimento, agora a gente quer ampliar, queremos fazer. Lá eles têm um espaço como esse, do governo. Já falei milhares de vezes, talvez o Manga... Posso fazer uma propaganda? O nosso prefeito, Manga, em Sorocaba, alguns chegaram a dizer que ele era o presidente do Brasil. De tão famoso que ele ficou. Bah. Uma pessoa falou que queria agradecer, que é Bah, veio até o Sul. Mas ele tem, né? Ele tem vários seguidores, faz vídeos e é seguido. É um cara engajado. Então, assim... Tem lá dentro da prefeitura um lugar para filmar. Já propus, Manga, eu tô falando, porque assim é mais fácil chegar no Manga. Marquem aqui, gente, o Manga. Manga, prefeito de Sorocaba, porque eu não consegui chegar nele ainda. Mas o Manga, por exemplo, de fazer, já fiz formações, mas de fazer vídeos e compartilhar vídeos com a população, explicando sobre a questão da racialidade, explicando, a gente tem várias pessoas que conhecem, né? A minha especialidade é a questão da racialidade, tem outros que conhecem um assunto ou outro, mas a gente pensar. Quantos e quantos profissionais aí de Sorocaba não poderiam escrever um livro, Rose? Quantos profissionais de Cajamar? Quantos profissionais de Santana de Parnaíba, de São Paulo? Cadê esse apoio? Temos 4 autores que publicaram com a gente pela editora G1, professores. Mas porque eles acreditaram no sonho, porque tiveram um propósito de transformação do mundo e colocaram isso no papel e acreditaram. A gente precisa que as pessoas acreditem mais e, como você falou da responsabilidade, né? É um clique. Então, quando eu dou um like num vídeo que eu sei que não vai agregar nada para a vida de ninguém, as pessoas precisam de saber, né? De ter essa consciência. Rose, eu até queria te falar, o que eu quis dizer, né? Que até do Manga para ficar, ele usa muito bem as redes, né? Ele usa muito bem as redes, os memes. A gente pode usar as estratégias, ele usa essa estratégia. Mas a gente pode, não só pode, como deve, enquanto políticos, enquanto donos de empresa, enquanto donos de ONGs, do terceiro setor, enquanto educadores, enquanto pai. É um compromisso ético que nós temos que ter para mudar a sociedade. Porque prefeita que está assistindo a gente agora, se o seu aluno que puxa a nota do IDEB para baixo, que é o aluno negro e negra, não é reconhecido, ele vai continuar puxando a nota para baixo. Você pode investir milhões em apostila, informações, não vai adiantar.
tem que ir no ponto principal, no cerne do problema. Tem que ser cirúrgico. Você vai lá e vamos trabalhar a questão do racismo. Os professores, vamos fazer uma formação com os professores para acreditar nesses alunos, vamos trazer obras que empoderem esses alunos e vai ter resultado. Então, é pensar, não sabe como? Gente, tem consultoras para isso. Eu sou consultora, Rose é consultora, eu tenho editora A Corrente, a Rose tem a editora G1, a gente tem pessoas em vários lugares, e aí eu acho que não é nem até te falar de a importância do que eu falei, formar, e é formar. Tanto é que quando eu fiz o curso de multiplicador, Rose, lá em Brasília, é formar, não professor, é formar as ouvidorias para acolher e entender o que é racismo, não é. É formar os funcionários públicos para ligarem o negrômetro e não tratarem mal a mulher preta que vai pedir uma informação, a mulher parda, as mulheres e os homens negros que vão pedir informação. É pensar numa nova cidade, né? A gente tem o título das cidades antirracistas, Sorocaba é uma cidade antirracista, veja se a sua é, veja se efetivamente tem um CONPIR, um Conselho de Promoção da Igualdade Racial, veja se tem um Conselho do Negro, veja se é atuante, vai na escola perguntar se essas pessoas têm, né, também, se a composição desse conselho, dessas comissões, se elas têm competência técnica para tratar do assunto. E se não tem consultores, consultar. Sim. Consultar. E aí até acho importante dizer... E investir no aperfeiçoamento dessa equipe. Dessa equipe. A gente tem que pensar o seguinte, a gente precisa de ir dentro das escolas. Eu acho que a escola é o canal, dentro das nossas casas. Tem algum livro dentro da minha casa para educação das relações étnico-raciais? Que empodere. E não é um livro que fale, racismo não, que nem esses painéis que a gente está cansado de ver nas escolas. Racismo não, aí você pega uma pessoa moldadinha, o cabelo de caracol. Uma mãozinha branca, uma mãozinha negra se cumprimentando, ou fazendo um coraçãozinho. Gente, vamos sair do senso comum, pelo amor de Deus. Nós precisamos. E nesse sentido, uma possibilidade também que eu já implementei em sala de aula com a literatura, era pegar estudantes do Fundamental 2, na época era 8ª série, hoje é 9º ano, né? Trazer esses estudantes, prepará-los para a leitura, porque tem uma entonação, tem um movimento para que essa arte seja recebida por uma criança menor, e eles iam para as turmas do primeiro aninho, que estavam ingressando no Fundamental 1, fazer essa leitura, e montava a roda, e fazia uma dinâmica de acolhimento com eles, enfim. Era o projeto Programa Especial de Leitura Compartilhada. Eu implementei esse programa em 2000... Conheci o Thiago, 2010. 14 anos. 14 anos. Não, 15, a gente está em 2025. Mas é que começou o ano, se não foi em janeiro, ainda não é. Fevereiro. Então, fiz esse programa e foi maravilhoso para os estudantes. Então, assim, todos podemos ser multiplicadores da educação das relações étnico-raciais. Um filho, um adolescente de 15, 16 anos, ele pode ler para o irmão mais novo ou para o irmão que tem 1 ano de diferença dele, eles podem trocar leituras. Eu procuro fazer isso muito... sou até chata em casa, né? Que eu estou agora no monitoramento. Vocês querem assistir o desenho de vocês, tudo bem, mas o que nós já lemos hoje, me conta sobre o que lemos. E procuro ter sempre também obras que tragam esse recorte da educação das relações étnico-raciais. Rô, nós dentro do... Porque nós não trouxemos nada engessado, né, gente? Porque ser engessado é... Mas... Eu queria falar do... Será que você falou de projeto? Eu queria só citar 2 projetos rapidamente. Sim. Primeiro, um projeto de 2014 que eu desenvolvi em Barueri. Lá tem a FIEB, a cidade de Barueri aqui em São Paulo, Fundação Instituto de Educação de Barueri. E eu desenvolvi lá um projeto chamado A Corrente do Amor. Começou lá, em que a gente trabalha a cidadania ativa. Tinham muitas ações em relação a racismo, leitura nas escolas, porque aí os adolescentes, os jovens tinham que desenvolver alguma ação em algum direito violado. Então, iam para asilo, iam para orfanato, iam para bibliotecas ensinar, para escolas, foi maravilhoso. Então, eu acho que é uma das formas, né? O Projeto A Corrente do Amor tem a página no Facebook, para quem quiser também, eu acho que é válido. E agora, recentemente, a gente está desenvolvendo, vai desenvolver, inclusive vai ser minha pesquisa de pós-doc, de pós-doutorado, a gente vai fazer um link aí, Europa, Brasil, né, América, a gente vai fazer Europa, Itália, com o professor Silvio, que também é freiriano, seguidor, né, de Paulo Freire, e a gente está pensando em fazer um link também com Angola, para a gente fazer um triângulo na questão da educação para as relações étnico-raciais, na formação dos professores no dia a dia. Então, vai ser a pesquisa minha do pós-doc agora que eu vou iniciar, e pensar em estratégia, como que seria? A gente tem os círculos da paz, né, os círculos de convivência, e trabalhar a ERER com os alunos com o círculo, né, que a gente estava conversando, né, de passar o objeto da fala. Nossa, o objeto da fala pode ser, tá, gente? Ó, vou fazer um iPhone, porque se você tem um iPhone...
Vocês estão entendendo? Quem tá entendendo o meme tá entendendo. Que tem uma influencer que usa... Ah, o iPhone é usado. Então, o objeto da fala não precisa ser o iPhone. Pode ser um copo ou pode ser um livro. Mas o livro ir passando e os alunos poderem ir falando sobre as impressões dele. Então, dá voz para o aluno, dá espaço para o aluno, como a Rose falou, que dá para os filhos dela e dava para os alunos dela, nessa voz, para que eles possam ser propagadores da ERER e da literatura dentro dos espaços escolares. É isso. Gente, se a gente for discorrer, né, sobre mais de 20 anos de atividades pedagógicas maravilhosas, a gente tem uma coleção que tá para sair do forno aí nesse primeiro semestre, que é no chão de escola, e com certeza a Corrente vai estar com a gente aí em algum desses, que serão livros de bolso com um custo bem acessível para a galera poder entender como que a gente estrutura uma prática dessa. Que a gente estava conversando sobre isso, né? A gente começa a lecionar. Eu comecei aos 18, você também, né? Aos 18. 18, cai na sala de aula, vai trabalhar. Você que lute. Você que lute. 2000, 25 qual foi a primeira anos turma fez. que você pegou, você lembra? O terceiro ano de ensino médio à noite. Primeira aula? Primeira aula. Nossa, eu não sei o que é pior. Será que, gente, coloca aí nos comentários. O pior é o terceiro ano do ensino médio à noite ou uma quinta série à tarde? Que é o sexto ano? Com 40. Na FIEB Barueri tinha 48, mas lá na FIEB eu sou só assim, né? Porque tem escolas, eu falei que meu marido dá um ETEC. ETEC, FIEB, escolas públicas assim de referência, mas tem umas, e essa que eu entrei na primeira aula não era assim frufru, não era assim bonitinha, sofri. Mas a gente sofreu, gostou Era tanto. aquelas de filme, né? Aquelas de filme, de Ao Mestre com Carinho, que tem que fazer autobiografia. Aquela lá do Escritores da Liberdade. Quem não assistiu o filme Escritores da Liberdade? Em que tinha violência nas escolas. Já tive escola que tinha arma na mesa, tá? E aí você tinha que fazer um texto autobiográfico, escrevivências, para que diminuísse as violências. Então, o filme Escritores da Liberdade foi uma inspiração minha, não desisti. Tô aqui, 25 anos, doutora em educação, querendo aí mais uns 60 anos, 50 pela mas frente. eu acho que é vocação, né? Eu tentei tirar um ano sabático, eu falei, vou ser vendedora, vou ser empresária, formadora, mas não sei, educação puxa a gente. É uma vocação muito bonita. E trouxemos aqui, né? Trouxemos para vocês, só retomando o que nós tínhamos programado, para vocês verem tudo que já rolou aqui, para vocês poderem indicar também para pesquisadores, para leigos, para quem se importa com uma sociedade melhor, né? Nós falamos aí das construções das raças, como se dá, a questão da literatura, o conceito de literatura, o racismo nas escolas, o racismo na literatura, o epistemicídio, como que os autores negros foram invisibilizados e como eles são revelados na nossa antologia AG1. A grande maioria dos 11 autores aqui são negros, são militantes, são escritores militantes, né? Então, vale a pena. Depois, a galera da AG1 aí, a gente já vai deixar o link certinho para que vocês possam adquirir o livro de vocês ou diretamente comigo, para quem me conhece. Falamos também de todas as possibilidades, trouxemos alguns exemplos de vivências pedagógicas que nós já fizemos, falamos das escrevivências, né? O termo cunhado pela fofíssima Conceição, pelo amor, hein, Conceição, temos que estar numa mesa juntas. E aí, como que a gente consegue trazer aí essa visibilidade para autores e, acima de tudo, a importância da formação, que é responsabilidade individual, né? Se eu quero ser um ser humano melhor, indiferente do que eu faça, né? Até ser dona de casa, a gente estava compartilhando cronogramas de limpeza, enfim, toda a espécie de organização, tudo aquilo que pode somar para a sua vida, é interessante que você compartilhe com outras pessoas, né? Porque eu acredito nessa nossa ligação no mundo, né? Eu não consigo fazer mal para uma pessoa e esse mal, de alguma forma, não vir para mim. E a gente tem uma responsabilidade em multiplicar a arte e também trouxemos algumas indicações e aqui eu friso, ressalto, porque nunca uma exposição artística me atravessou tanto, eu chorei, eu nunca imaginei que eu fosse chorar diante de uma escultura. De texto já chorei diante de vários, mas eu não era muito ligada, mas inclusive, no segundo andar, se eu não me engano, da exposição do Flávio Cerqueira, no Centro Cultural do Banco do Brasil, agora, janeiro e fevereiro de 2025, mas com certeza ele estará, para quem for assistir esse vídeo em outros momentos. Mas o quanto ele reforça que a mãe dele
falava da importância da leitura e quantos livros foram, né, fundamentais para a formação dele enquanto ser humano, enquanto indivíduo. E, assim... Só para falando disso, tem uma obra dele lá, em que é um menino, né, uma pessoa deitada assim no chão, e vários livros em cima. E tinha várias obras. Eu queria, Flávio, se você quiser, a gente pode fornecer a nossa também, que tinham várias obras maravilhosas lá em cima. Eu vou contar, Flávio, a Rosana quis colocar o livro dela não, lá. Não foi esse, não. Foi interrogações, mas não deu tempo, porque eu fui ao auditório ver a palestra da digníssima, maravilhosa Sueli Carneiro, que estava lá com a Catiúcha, estava lá com a Helena, estava lá com as meninas do Movimento Só porque ela Negro. tem a Sueli no livro dela, gente. Aí a Sueli ficou toda babona no livro dela. Mas dá vontade de colocar nosso livro naquela escultura, né? Sim. Mas você pode fazer uma próxima. E eu não sonho baixo, né? Aí eu lembro que a gente estava na exposição, aí eu falei para ele, nossa, e quanto fica uma escultura dessa, né? Do Menino no Jardim? Uhum. Falei, uns 60 mil. Ele, um pouquinho menos, 55 mil. Falei... Eu vou ter que trabalhar mais um pouquinho, Flávio, mas a gente tem uma escultura sua em minha casa. Mas estamos chegando aqui já ao fim. Rosana, muito obrigada por trazer essa temática tão potente para a gente, compartilhar com a gente do seu conhecimento. Obrigada a você que esteve com a gente ao vivo até agora. Ô, Rose, tem ainda uns minutinhos só. Queria só falar a questão da formação. Você pontuou aí que seria uma coisa individual. Eu acho que é sim. Mas eu acho que a gente já tem hoje muitas políticas públicas. O inicial é o que a gente está fazendo aqui, mobilizar a pessoa. Mas já temos políticas públicas, e você cobrar, né? Então, você que está assistindo a gente agora, cobrar dentro da sua prefeitura, dentro do estado onde você trabalha, dentro da escola, do gestor, da instituição, da ONG, da empresa, políticas de apoio à população negra, à diversidade, políticas antirracistas. Então, a literatura é um meio que chega. A gente estava falando agora do Cerqueira no final, que é a arte. A gente pode ter várias temáticas, mas eu acho que, assim, o principal é você, partir de você, mas cobrar o esperançar do Freire. Lutar para que isso efetivamente aconteça nos espaços sociais que você ocupa. Na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado, no seu país. É que temos ciência, né? Nós temos o FRE de Sorocaba, né? Para os professores que quiserem pentelhar seus gestores. E os gestores que não briguem comigo, porque eu estou revelando isso para eles. E no tem o PDDE, aqui no nível Brasil, você tem PDDE. Inclusive, vai ter agora o PDDE Diversidade, que é o PDDE Equidade, que vai ter uma verba destinada à educação das relações étnico-raciais e destinada à educação em direitos humanos. Então, assim, tem dinheiro. Tem que se produzir, tem que se cobrar e tem que se ver obras que não reforcem estereótipos. Eu acho que você que assistiu essa nossa formação está apto a ir lá, questionar, cobrar, participar e, por que não, produzir. Vim aqui, né, publicar pela Editora Corrente, pela Editora G1, publicar seu livro, acompanhar, produzir conteúdos em redes sociais. Nós temos que modificar, lutar e transformar a sociedade. E acompanhem aí, pessoal da editora. Teremos o lançamento hoje oficial do nosso Clube Herer. A gente vai deixar as informações aqui no Instagram, no nosso site também. Mas não posso deixar de dizer, né, que essa formação de multiplicadores, ela teve o apoio da Editora G1, da Editora A Corrente, da ONG Cultura Raiz, da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, através do programa de Política Nacional Ad Blanc PNAB, e é uma realização do Ministério da Cultura. Agradecemos vocês pela participação. Esse vídeo estará disponível para acessos posteriores, se você quiser fazer um recorte específico, eu quero ver de novo aquela parte, enfim. Mas compartilhe. Como nós falamos, a gente tem responsabilidade nos nossos cliques. E, às vezes, um clique seu pode transformar aí uma escola, pode transformar a vida de uma criança que sofre com esse racismo. Agradeço a audiência de vocês e até uma próxima. Rô, mais algum agradecimento, mais alguma coisa? Eu queria agradecer a Prefeitura de Sorocaba, onde eu atuo. Queria agradecer a gente tem a Vilma, a ministra dos Direitos Humanos, né? A gente está falando aqui, mas a ministra dos Direitos Humanos, que inclusive é prima da Conceição Evaristo, Macaé Evaristo. Queria agradecer também a
a Vilma, que está atuando com ela, e queria agradecer. A gente tem a Zara Figueiredo, que está em frente, né, à SECADI, que é a secretaria que trata do Plano Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Quilombola. E dizer que a gente está aí nessa luta, né, há muito tempo e continuaremos sempre para que nós efetivamente tenhamos uma sociedade antirracista. Esse é meu sonho e tudo que a gente sonha junto torna realidade, né? Obrigada, Rose, pelo convite. Imagina. Beijo, a gente corta para qual? Obrigada, gente. Até mais. Deixa eu interromper.